Vai começar a última grande batalha da temporada 2000. Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Schumacher é tricampeão e a Ferrari quer a dobradinha. Em jogo, o título de construtores. A McLaren ameaça com Hakkinen e Kuda. Barrichello pode fazer a diferença. Grande Prêmio da Malásia está começando agora, ao vivo, na tela da Globo. Falamos de Sepang e Malásia, onde daqui a pouco acontece o grande prêmio que define o título do Mundial de Construtores da Fórmula 1. Sepang, que é um autódromo especial, o mais moderno do mundo, considerado no ano passado, o grande prêmio da Malásia, o mais organizado da temporada. Esse é o paddock luxuoso, quase vazio agora porque os carros já estão posicionados lá do outro lado dos boxes, no grid de largada. Na briga por esse título mundial de construtores, a Ferrari e a McLaren. O clima aqui, muito calor, todos os dias os termômetros marcando mais de 30 graus, a umidade relativa do ar muito alta, um clima de praia, mas falta o mar. Galvão. Amigos da Rede Globo, César Augusto, ele acabou de falar em temperatura alta, a temperatura agora é de 32 graus, a temperatura da pista 35 graus, céu nublado para a sorte dos pilotos, como você vê o Schumacher aí que vai largar na pole position. A umidade relativa do ar 58% e passa a existir a possibilidade de chuva, o que não aconteceu durante os treinos de sexta e sábado, mas passa a existir a possibilidade de chuva. Você está vendo aí Mika Hakkinen, são chuvas tropicais, né? Aquela pancada forte, né? Fica umidade muito abafada, dá aquela pancada. Então, daqui a pouquinho nós vamos para a largada do Grande Prêmio da Malásia, que fecha a temporada, valendo o título do Mundial de Construtores. A Ferrari tem 153 pontos, a McLaren 143. Na soma de pontos de pilotos de uma equipe e de outra, daria 156 a 153. Mas é sempre bom lembrar de que a McLaren perdeu os 10 pontos por equipe na corrida da Áustria, valendo os pontos do Hakkinen. Por isso, precisa de 3 pontos a Ferrari para confirmar o título dos construtores. Voltamos já com imagens diretas de Sepang, Kuala Lumpur, na Malásia. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí com imagens ao vivo, são imagens aéreas acompanhando o circuito em Kuala Lumpur, na Malásia, mais moderno de todos os circuitos da Fórmula 1. Você está vendo as nuvens lá no céu, tempo fechado, repetindo temperatura de 32 graus. Daqui a pouquinho nós vamos para a largada. Um autódromo super seguro, você vê sempre a área de escape. Aí você tem o desenho da pista dos 5.543 metros de cada uma das 56 voltas que vão formar nesse Grande Prêmio da Malásia, que define o título dos construtores neste ano especial da Fórmula 1, que trouxe um brasileiro, finalmente, como piloto da Ferrari, Rubens Barrichello, realizando o sonho de várias gerações de pilotos brasileiros, sendo piloto oficial da Ferrari, conquistando uma vitória no ano, a primeira vitória dele. Quem sabe hoje pode até acontecer mais uma, e toda a temporada de 2001 para o Rubinho. Mas, acima de tudo, trouxe o título da Ferrari depois de 21 anos, de um piloto Ferrari depois de 21 anos, depois de George Scheckter em 1979. A vitória de Schumacher, se consagrando realmente como o grande nome da Fórmula 1 atual, um dos grandes na Fórmula 1 em todos os tempos. Já nós vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus, trazendo o grid de largada para você. O Schumacher, só para confirmar, né? Na última corrida do ano, já campeão, pole position, fez 1:37.397. Vamos lá confirmar o grid agora. Você vai acompanhar todo o grid de largada, os 22 carros que vão para a largada. Schumacher, Ferrari em primeiro, 1:37.397. Hakkinen na segunda posição com a McLaren, 1:37.860. Depois, a segunda fila traz Coulthard da McLaren e Rubinho Barrichello da Ferrari. Depois, Wurz, grande participação do Wurz até aqui, inclusive no armap, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele e Villeneuve, uma Benetton e uma BAR. Na terceira fila, vamos lá para a quarta e quinta filas. A quarta fila traz Irvine da Jaguar e Ralf Schumacher da Williams. A quinta fila traz Jarno Trulli da Jordan e Hans-Harald Frentzen, também da Jordan. Os dois pilotos da Jordan dividindo a quinta fila. Vamos lá, filas de número 6 e número 7. Sexta fila, 11º, Ricardo Zonta. Vai se despedir com categoria. Zonta fez o melhor tempo pela manhã no warm-up.
e Herbert da Jaguar. Depois, sétima fila, Fisichella, Giancarlo Fisichella e Pedro de la Rosa da Arrows. A quinta fila traz Jos Verstappen da Arrows e Jason Button da Williams. Depois, Mika Salo da Sauber também se despede da Sauber. Os dois pilotos da Sauber se despedem, Mika Salo e Pedro Paulo Diniz. E Alesi da Prost, que deve ser o companheiro de Pedro Paulo na próxima temporada da Prost. Heidfeld, que sai da Prost para Sauber, faz o caminho inverso, larga em 19º. Pedro Paulo Diniz, que já tem tudo acertado com o Prost para ser piloto da Prost, fica esperando ele, Diniz, um resultado do pacote técnico, digamos assim. Já tem motor Ferrari, estão esperando o câmbio Ferrari, a possibilidade de treinamento, o pacote técnico para que ele possa realmente se decidir pela Prost. E na última fila, as duas Minardis de Genei e Mazzacani. Schumacher tem 98 pontos, Hakkinen 86, Coulthard 67, Barrichello 58. A única coisa que pode acontecer aí, Rubens Barrichello superar o Coulthard. Se vencer, vai a 68 e o Coulthard não pode marcar ponto nenhum. Aí você tem a classificação. Nós vamos já para a classificação do Mundial de Construtores, que é o título que está em jogo. Já ele sai para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Aí você tem o final da classificação. Vamos agora para a classificação do Mundial de Construtores. Esse está valendo o título. Veja só, 156 tem a Ferrari, 143 tem a McLaren. Repetindo, teria 153, mas tiraram aqueles 10 pontos. Então precisa de um quarto lugar, ou de Schumacher, ou de Rubens Barrichello, ou de um quinto e sexto, somando os dois. 3 pontos, em suma, precisa a Ferrari para conseguir o título, para fazer a dobradinha, já que o Schumacher já foi campeão mundial de pilotos. Eles vão agora partir para a volta de apresentação, de aquecimento de pneus. É o momento de Reginaldo Zeme dizer o que espera deste grande prêmio da Malásia, sem nenhum compromisso, decisão de título. Terminou aquela angústia de Schumacher, da Ferrari, também do Hakkinen, que queria um tricampeonato de verdade 3 anos seguidos. Corrida para show, né, Reginaldo? Bom dia, amigo da Globo. Sem esse compromisso daquela briga pelo título, os pilotos aí mais descontraídos, a luta pelo campeonato de construtores, que a gente já parece muito claro que não tem como a Ferrari perder, né? Só um desastre total da equipe, que precisa 3 pontos entre Rubinho e Schumacher. Então a gente deve ver uma grande corrida nessa pista, que é, assim, em termos de piso, a mais perfeita de todo o Mundial. A Ferrari luta pelo bicampeonato e mais, luta por um recorde histórico na sua equipe, que seria de marcar pontos em todas as corridas do Mundial, o que até hoje, em 51 anos de história da Fórmula 1, apenas 5 equipes conseguiram. Eu já disse, ela só precisa de 3 pontos entre Schumacher e Barrichello, o que parece uma tarefa bastante fácil. Além disso, ela que já tem 10 poles, corre também atrás da sua 10ª vitória no ano, e tem toda aquela história de uma dívida, assim, por assim dizer, que ficou de Schumacher para Barrichello depois do Grande Prêmio do Canadá, aquela corrida em que o Rubinho podia ter ganho, mas praticamente freou o carro ali na largada para que o Schumacher vencesse. Só que para o Schumacher ajudar o Rubinho, depende das circunstâncias da corrida. Largando como está o Rubinho na 4ª posição, teoricamente fica um pouco mais difícil, mas ele tem que combater aí o Coulthard e o Hakkinen para então poder até ter um favorecimento. E essa história de ajuda de piloto, isso mais ou menos para mim cada vez mais vai ficando no folclore, viu, Reginaldo? Ah, mas é meu amigo, meu camarada, meu companheiro, me ajudou anteontem, quem sabe eu não ajudo ele amanhã. Isso cada vez mais vai ficando na demagogia das declarações do piloto. Tanto que o Schumacher fez uma relação das 10 pessoas da Ferrari, a quem ele deve ajuda por ter conquistado o título, a quem ele deve reconhecimento por terem ajudado a ele, Schumacher, na conquista do título, e nessas 10 ele não coloca o Rubinho. Pelo que a gente conhece do Schumacher, essa promessa de público que ele fez lá em Montreal, na verdade, ele se arrepende de não ter ficado calado, porque ele não gostaria de ter dito. Mas, de qualquer forma, vamos ver uma grande corrida, e a Ferrari, o que ela aprontou desde Spa, onde parecia já batida, aí você vê a mulher do Mika Hakkinen grávida, para ter o primeiro filho no mês que vem, e agora o Jean Todt aí é um chefe esportivo da Ferrari. Vamos lá, vamos para a largada. Schumacher por fora, Hakkinen por dentro, Coulthard por fora, Rubinho por dentro. Depois o Wurz por fora e o Villeneuve por dentro. O Villeneuve tem largado muito bem, hein? Schumacher não larga tão bem.
Nessa posição no Japão, o Schumacher largou completamente para cima do Hakkinen. Hoje não vale o título. Vamos ver se ele larga direito. Luz vermelha, vamos para luz verde. Vamos para a largada. Luz verde, largada. Veja que o Schumacher não tem tanta preocupação de se defender. E outra vez o Hakkinen vai para a ponta. Não é o negócio do Schumacher largar. Lá vem o Coulthard. Schumacher se defende. Rubinho vem por dentro. Rubinho já tinha perdido posições. E o Villeneuve já vem por fora ali, ó. Rubinho tenta voltar por dentro. O Villeneuve sempre largando bem. Rubinho foi lá por fora. Tenta se aproveitar. Muito bem, Rubens Barrichello recuperando a posição em relação a Villeneuve. Ficando com a opção da última curva para ele. Para ficar com a opção da última curva por dentro. Hakkinen. Olha só a batida, porque já tem carro sem roda ali. Você viu o Sauber ali, lá atrás daquela posição, junto com a Arrows. O Pedro Paulo Diniz largava na frente das duas Minardes. O Salo estava largando atrás do João Verstappen. Vamos ver se Pedro Paulo ou Salo. Lá vem Pedro Paulo Diniz por dentro. E ali o Pedro Paulo Diniz, realmente, o Pedro Paulo Diniz batendo. Ele vinha forçando na largada, tentando recuperar posições, veio por dentro e já ficou ali se chocando. Envolvidos o De La Rosa e o Heidfeld. E também o Verstappen. E as duas McLaren pulando na frente, desde o início. Depois as duas Ferraris. Você vê aí o carro da Prost. Tá vendo aí o carro do Alesi. E entra o safety car da pista. Alesi e Pedro Paulo Diniz são amicíssimos. Essa é uma amizade que resiste às pancadas na pista. Não, mas o estranho que o envolvido foi o Heidfeld, você vê claramente. Então o Alesi também. Então a Prost está sem dois carros já. Vamos ver ali de novo. Você vê as McLaren à frente, as Ferraris. Você vê como rodou o Verstappen. E as Minardi que estavam para trás passaram limpas. Você vê o Verstappen, como ele foi tocado, ele também vira ali. O safety car está na pista, é mais uma oportunidade para Schumacher, que outra vez não largou bem. Mika Hakkinen larga bem, Coulthard também. Os dois pularam à frente, Rubens Barrichello se envolveu ali com o Villeneuve. E depois, ao ficar com a opção da última curva, nesse carrossel, nessa sequência de curvas direita e esquerda, ao ficar com a opção da última curva, o Rubinho, ele fez a ultrapassagem em cima do Villeneuve, obrigou o Villeneuve a dar uma tirada de pé, e quando o Villeneuve tirou o pé, perdeu a posição também para o Vurs. Uma posição de momento. Veja só, De La Rosa, Heidfeld, Diniz. Veja, não estava rigorosamente certo ao falar de Heidfeld, ele que estava posicionado ali. E a TV da Malásia acreditou, acabou acreditando no Alesi. Mas De La Rosa, Heidfeld e Diniz. E tá aí o Pedro Paulo Diniz. E ele saiu ali da 20ª posição e o De La Rosa era o 14º. E o Verstappen vinha na 15ª posição, o Verstappen que ali rodou. O safety car está na pista e agora nós vamos confirmar o Hakkinen em primeiro, o Coulthard em segundo, Schumacher, Barrichello, Vurs, Villeneuve. São esses os 6 primeiros. Aí os 6 primeiros colocados, você vai ver. O Irvine em 7º, Frentzen em 8º, Herbert em 9º, Button, Salo e Zonta. Fisichella, Ralf Schumacher, Gené, Mazzacane, Verstappen e Alesi. O computador está mostrando que tem uma investigação sobre o incidente, digamos assim, uma irregularidade. A tradução correta seria essa, porque não chega a ser um acidente. Uma irregularidade, carro 1. Carro 1 é do Hakkinen. Pode ter sido uma queima de largada. É a única coisa que pode ter acontecido ali, ter queimado a largada do Hakkinen. Investigação quer dizer que a comissão de prova agora observa o tape, observa ali várias vezes a largada e toma uma decisão o mais rápido possível. Olha, você vê que o safety car apagou a luz. Isso quer dizer que ele vai recolher para os boxes. Ele apagou, deixou de piscar a luz ali no teto do carro. Isso quer dizer que ele vai para os boxes. As posições têm que ser respeitadas até a linha de largada. Hakkinen, Coulthard, Schumacher e Rubinho. Olha o Rubinho como vem. Colado ali atrás do Schumacher, depois vem Vurs, depois vem Villeneuve. Quando eles passam na posição de largada, tá valendo. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Barrichello, Vurs e Villeneuve. São 6 primeiros. O 7º é Irvine. Mantendo ali a 7ª posição. Ninguém consegue apertar ninguém. O Rubinho dava a impressão de que apertar o Schumacher. Villeneuve é que aperta o Vurs ali
na briga pela quinta posição. Lembrando sempre que nós teremos 56 voltas no Grande Prêmio da Malásia. E o Schumacher já vai para o ataque em cima do Coulthard. A pista é sempre muito larga. Olha como vem o Schumacher ali. E aí nós temos a repetição da largada para ver se realmente queimou o Hakkinen. É muito difícil. Ele se mexeu, o carro dele se moveu antes do carro do Schumacher. Mas isso não quer dizer, Reginaldo, de que tenha queimado o Hakkinen. E sim o Schumacher, que pode ter tido um tempo de reação um pouco diferente do Mika Hakkinen. Mas que se moveu a McLaren antes da Ferrari, isso é verdade. Mas não dá para a gente identificar uma queima de largada por essa repetição. E sim, o que os comissários de prova têm ali várias posições de câmera até para analisar. Até mesmo a câmera interna de cada carro. Essa imagem quando fica travada na curva, no final da reta, lembra muito a imagem do circuito de Jacarepaguá, onde a Fórmula 1 correu Rubinho muito foi tempo. para a briga. Você vê que o Rubinho foi ali para cima, ele, Schumacher com o Coulthard, e com isso o Hakkinen abriu. O Zonta tem a 12ª posição. Aí vem eles para completar mais uma volta. E as Ferraris recuperando as posições de números 2 e 3. Aí você vai vendo exatamente quando o Rubinho foi. Olha como ele tirou muito próximo para fazer a ultrapassagem. Belíssima ultrapassagem. Uma belíssima ultrapassagem do Rubinho, retardando a freada e pegando completamente de surpresa o Hakkinen. O Hakkinen estranho, porque ele já, numa saída de curva, Reginaldo, ele abriu ali estranho pro Coulthard. Parece que o carro um pouco desequilibrado. O Schumacher veio para cima, e agora o Rubinho foi para cima do Hakkinen, e o Wurz já vai ali para cima do Hakkinen. Parece ter o carro realmente desequilibrado, ou algum problema nos freios, no princípio da prova. O Coulthard pula para a ponta, o Schumacher vem, o Rubinho, e o Hakkinen cai para a 4ª posição, e o Wurz está em cima dele. E veja que ele já vai prendendo no ritmo o Villeneuve, e depois o Irvine que vem ali na 7ª posição. Você viu o Zonta em 12º, ele que foi o melhor no warm-up, no treino de aquecimento pela manhã, usando pneus velhos, que é uma tentativa que ele já vinha feito até na classificação. Aliás, ganha uma posição, agora vai para 11º. Você está vendo aí o Hakkinen já caindo para a 4ª posição. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro. Hakkinen é o 4º, Wurz é o 5º, Villeneuve é o 6º, o 7º é Irvine, são os 7 primeiros colocados. O 8º é Frentzen. O 9º é Johnny Herbert. O 10º é Jason Button, o 11º Ricardo Zonta. São 19 os carros que continuam na pista. Aí passando o Coulthard, Schumacher que traz Rubinho, que traz Mika Hakkinen. Depois o Wurz por ali. Uma despedida, por enquanto, de gala do Wurz. Esteve sempre entre os 6 primeiros em todos os treinos. Veja só, Schumacher, posição 4, volta de número 4. O Mika Hakkinen foi confirmada a queima de largada, queimou a largada o Mika Hakkinen. Ele tem agora 4 voltas para fazer uma parada no box, para ficar ali parado 10 segundos. Está aí a punição de 10 segundos pelo jump start, ou seja, queimou a largada, o salto na largada. Será que tem alguma coisa a ver com ele ter deixado o Coulthard ter ido embora, ter ultrapassado? Acho muito difícil, porque essa altura ele que podia ter tentado andar mais rápido, porque caiu para a 4ª posição e vai sair da corrida praticamente o Mika Hakkinen, que vai perder muitas posições aí. Não adianta, ele tem um limite de 4 voltas para obedecer essa punição. Até mesmo mentalmente, ele sai da corrida uma vez que o campeonato está decidido, e não é uma coisa assim que ele possa até vir a lutar ele 1 ou 2 pontos numa altura dessa do campeonato. Aliás, o Hakkinen, todo mundo, de certa forma, se surpreendeu quando, antes dessa corrida, ele revelou que se ganhasse o campeonato desse ano, ele não teria ganho jamais no Japão, mas se ele tivesse na briga e ganhasse aí, olha, exatamente em função da sua mulher aérea estar grávida, aquela coisa toda, ele estaria abandonando a carreira depois dessa corrida. Falou-se muito disso durante o ano todo, mas depois se esqueceu, achou que ficou como pura especulação, mas depois ele confirmou que essa era realmente a sua intenção. É claro que ficava sempre no terreno da especulação. Lá vai o Mika Hakkinen, ele já vem para cumprir a punição. Mas
o jeito dele falar, a forma dele agir, a forma com que ele se referia à gravidez da mulher aérea, o tempo que eles esconderam essa gravidez, talvez para não dar nenhuma arma para o Schumacher na luta, de dizer ele pode mudar o estilo, mudar a característica, mudar o aguerrimento, a forma de lutar em função do primeiro filho que vem por aí. Todo o procedimento deixava mais ou menos claro de que ele estaria absolutamente satisfeito. É um piloto frio, o comportamento dele depois das vitórias, o comportamento dele nas entrevistas após as vitórias, ou mesmo após as derrotas, deixava muito claro que a intenção dele era essa. E seria uma retirada no auge da glória, com 3 títulos consecutivos, um tricampeão que eu me acostumei a chamar de seria o tricampeão de verdade, porque seriam 3 títulos em 3 anos consecutivos, façanha só alcançada na Fórmula 1 por Juan Manuel Fangio. Então estava tudo muito próximo, o nascimento do filho um mês depois de terminar o campeonato, estava tudo muito claro, e agora ele confirma que a intenção era essa, mas vai para a briga em 2001 para cumprir o contrato que tem com a McLaren. E quanto a estar fora do campeonato, e por não estar brigando, Reginaldo, pode até ter um showzinho particular do Mika Häkkinen. Ele não vai ter nenhuma obrigação. A partir de agora, vamos ver a posição que ele volta, depois dessa punição de 10 segundos. Perdeu a posição, o Mika Häkkinen, o Zonta era 11º, teria subido para a 10ª posição, mas já está em 8º o Zonta. Ricardo Zonta que fez belíssimas corridas, as últimas provas do Zonta foram realmente muito boas. Aí Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Rubinho é o terceiro. O Wurz já ali brigando pela 4ª posição com o Villeneuve. Villeneuve já vem tentando tirar a 4ª posição da Alexander Wurz. O Irvine é o 6º colocado. Depois vem o Frentzen em 7º e a 8ª posição já é de Ricardo Zonta. Você vê outra grande corrida de Zonta, ele fez um 6º em Monza, 6º em Indianápolis, andou muito bem também em Suzuka e agora na Malásia. Quer dizer, já não tem lugar na BAR, todo mundo sabe, mas vai ser um piloto de teste da Jordan, com grandes possibilidades de correr em 2002 e quem sabe até em 2001, porque o Frentzen está numa fase ali mais ou menos decadente, e o Trulli, que pertence, que a carreira dele é administrada por Flávio Briatore, que é o chefe da equipe Renault, Benetton Renault, também pode requisitar o Trulli até antes do final do campeonato do ano que vem. Você viu lá a parada prematura de Hans-Harald Frentzen, e aí vem o Coulthard, e aí o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen tem a 18ª posição. Então aí agora ele vai andar rápido para recuperar esse tempo. Você está vendo aí o Coulthard aparecendo. Mais uma vez, a gente quer chamar atenção para as falhas da transmissão da TV da Malásia, que é lamentável que isso já aconteceu na última temporada e está voltando a acontecer. Mais uma vez eles mostraram o carro, identificaram errado, como tinham mostrado o carro do Heidfeld, identificando como o carro do Alesi. No treino ontem, perdendo a volta de pole position do Schumacher, que era a volta provisória, depois ele foi fazendo a última volta. Mas há digamos assim, uma falta de prática, né? Há uma falta de prática. O Zonta é o 7º colocado depois da parada do Frentzen, já vem se aproximando do Irvine. O Coulthard é o primeiro. Eles estão na volta número 8. Você vê como aparece ali o Schumacher, depois Rubens Barrichello, que é o terceiro. A 4ª posição vem ali com o Wurz, o 5º Villeneuve. Em 6º Irvine, em 7º Ricardo Zonta. O Zonta está 1.1 segundo e 1 atrás. Ele estava 1 segundo e 6, ele tirou meio segundo. O Zonta foi o mais rápido no warm-up. Ele treinou com pneus velhos no warm-up, aquela história de pneu velho até anda melhor do que o pneu novo nesse circuito, a possibilidade de uma parada só. O Zonta no warm-up tirou 1:40.032. Ele foi mais rápido que o Häkkinen, que foi o segundo, e que o Schumacher, que foi o terceiro. O Coulthard foi o 4º, o Wurz foi o 5º e o Barrichello o 6º. O Zonta fez um warm-up realmente muito rápido. Aí o Schumacher tenta tirar, o Frentzen volta para o pit, o Frentzen volta para o box, o que mostra que tem problemas. Ali o Hans-Harald Frentzen, piloto da Jordan. Aí o Frentzen voltando para os boxes. E vai com isso abandonando a corrida. Você vê como ele vai direto para a garagem ali. Você está vendo o Rubinho passando, o Wurz ali atrás e logo atrás do Wurz o Villeneuve. E a briga ali, além do Wurz e do Villeneuve,
tem o Zonta que pode ser importante. Na despedida dele, Reginaldo, ele está em sétimo, ele pode fazer ter um papel importante. Olha como o Zonta vai chegando ali. Esse na frente é o Wurz, é o quarto, depois o Villeneuve é o quinto, o Irvine é o sexto e o Zonta é o sétimo. E estão brigando pela quarta posição no campeonato a Benetton com a BAR, que já seria um grande resultado para a BAR. E o Zonta foi muito criticado por ter perdido alguns pontos, como por exemplo no Grande Prêmio da Alemanha, em que ele tinha a posição e o Villeneuve também tinha a posição. Os dois, ele acabou forçando, os dois acabaram ficando fora, que era exatamente essa tentativa da BAR de ser a quarta colocada, ficar atrás apenas da Ferrari, da McLaren e da Williams, que acabou ficando com a terceira posição. Quer dizer, já ficando na Jordan, já ficando à frente da Jordan e brigando por essa quarta posição com a Benetton. Seria um papel belíssimo da BAR. E aquilo que o Zonta pode até não ter ajudado tanto a equipe naquele instante, pode definir agora. Porque o Wurz vem ali na quarta posição, o Villeneuve é quinto, o Zonta é sétimo, daqui a pouco pode entrar na zona de pontuação, e o Fisichella não está vindo na zona de pontuação para ajudar a Benetton. O Reginaldo vai traduzir para você aí posição de pontos de BAR e de Benetton. Só a Williams que está definida como terceira colocada, que tem 36 pontos, e a briga aí é Benetton 20 pontos, BAR 18 pontos e tem também a Jordan com 17 pontos. A pontuação do Campeonato de Construtores é exatamente igual a de pilotos. A essa altura, o Wurz, ao Villeneuve ali, tentando chegar, o Villeneuve na quinta posição, o Irvine é o sexto e vai aparecer o carro do Zonta. Ficou um pouco para trás o Ricardo Zonta, já esteve mais próximo. Ele já esteve mais próximo ali do Irvine. No computador, no cronômetro, já sai a diferença em 2 segundos. O Zonta não fez uma volta boa agora, ele virou um 42, um 42 e 5. E o Irvine virou um 41 e 7, a volta mais rápida de Coulthard, um 40, 490. Você vê como ficou um pouquinho para trás o Zonta. Então a posição de momento, o Wurz com o quarto lugar estaria marcando 3 pontos. Iria levar a Benetton para 23. E o quinto lugar do Villeneuve daria 2 pontos, levando para 20 pontos a BAR. Terminando agora, nós teríamos a Benetton em quarto com 23 pontos e em quinto a BAR com 20 pontos. Por isso é importante o Zonta tentar ali chegar também para marcar pontos, se aproximar do Irvine. Foi o que ele tentou fazer, deve ter dado uma escapadinha. E o circuito ele impressiona pela largura da pista. A segurança do circuito, todos eles teriam que ser assim. A área de escape realmente fantástica. Mas a pista parece, Reginaldo, às vezes exageradamente larga. Isso cria 2 problemas. Veja só, primeiro, tira um pouco a sensação da velocidade. Ele tira um pouco a sensação da velocidade. E torna o circuito com ultrapassagens muito difíceis, porque com a pista tão larga assim, o trabalho de tangenciar é quase que uma viagem em linha reta. E torna essas curvas mais rápidas e torna muito difícil o trabalho de ultrapassagem. As curvas ficam rápidas e com o traçado idêntico, né? Não dá para você mudar tanto o traçado. Agora, é um circuito perfeito, como autódromo é perfeito, e como o circuito é perfeito, o piso também, é exatamente pela largura muito maior, às vezes o dobro de outras pistas, é que dá até essa impressão de velocidade mais baixa dos carros. Mas é um circuito de alta. Aí a classificação dos 6 primeiros colocados. Vamos lá confirmar o número de voltas. Um total de 56 voltas. 10 voltas completadas no total de 56 voltas. Globo, 35 anos no coração do Brasil. BancoReal.com.br. Abra sua conta. Aí você vai vendo o Jarno Trulli. Parece não ser dia da Jordan. Aí vem o Jarno Trulli chegando ali para fazer a troca de pneus. Com 10 voltas completadas no total de 56. Não é dia da Jordan. Ele troca ali os pneus rapidamente. E vem, olha só a TV da Malásia. A gente mais uma vez volta a pedir desculpas e volta a afirmar que a geração é da TV da Malásia. É da TV da Malásia e tinha que ter alguma providência, Reginaldo. Nós chegamos a falar isso na última transmissão, na última temporada. Tinha que ter alguma providência da organização, da FOA,
Tinha que ter alguma providência, eles tinham que ter alguma espécie de consultor, ou tinham os responsáveis pela televisão, porque não há essa identificação. Não adianta você fazer um autódromo maravilhoso, fantástico, bonito, porque isso o dinheiro faz. Agora, o hábito com a corrida, o hábito com o automobilismo, não é? Fica muito complicado. Se eles tentam mostrar o espetáculo e não conseguem mostrar o espetáculo, e isso só acontece aí no Grande Prêmio da Malásia. E existe na FOA aquela preocupação com uma padronização do televisionamento, então era hora realmente de botar gente aí com experiência para acompanhar o pessoal da TV. Vamos lá. 11 voltas completadas. Alguém pisou na terra ali, ó. Alguém pisou na terra dos carros que vem na frente. Você tá vendo aí o Coulthard. Aí o Schumacher aparece ali e o Rubinho apareceu lá atrás. Apareceram os 3 primeiros. A última volta e a melhor volta em relação a Coulthard e Schumacher. Vai abrindo o Coulthard. É uma pista que tem tudo realmente para favorecer a McLaren, se bem que no último ano, vamos ver ali quem é que pisou na terra ali. Vamos ver se essa é a imagem de quem pisou na terra. Essa é uma imagem tomada lá de cima. Uma imagem aérea. Mas não é isso não. Você vê o Coulthard, vê o Schumacher aparecendo e o Rubinho aparecendo logo ali atrás. Uma pista onde no ano passado a Ferrari deu um banho, andou como quis, principalmente o Schumacher, e acabou dando a vitória de presente a Irvine. E a McLaren dá uma daquelas delas, né? Em que se apresenta de uma forma no treino oficial e de repente de um dia para o outro aparece com o carro bem melhor. Mas pode ser aí também uma diferença de estratégia. Como todo mundo, teoricamente, teria que fazer apenas um pit stop, as equipes inclusive escolheram o pneu mole, mas não o extra mole, que a Bridgestone levou também para a Malásia. Olha aí, foi o Coulthard mesmo que pisou fora. E o Schumacher e o Rubinho vão fazer isso com certeza. Pode ser, quem sabe, aí o Coulthard esteja planejando então 2 paradas e tenha largado com menos gasolina. 5.9 do Coulthard para o Schumacher, 3.5 de Schumacher para Barrichello. O Zonta perde um pouquinho o contato de novo com o Irvine. A diferença sobe para 2,5 segundos. Aí você tem do Bulls para o Villeneuve. Bulls é o 4º, Villeneuve é o 5º. E depois do Villeneuve para o Irvine, 1 segundo 674 milésimos. Rubinho tenta uma aproximação ali em relação ao Schumacher. Pode ficar boa a corrida para o Rubinho. A essa altura, com o Hakkinen para trás, com o Hakkinen saindo da briga. Primeiro por ter ali cometido um erro, pode ter sido um erro até, ou ter tido algum problema numa mudança de marcha, quando o Coulthard assumiu a ponta. E depois o Rubinho forçou a ultrapassagem em cima dele. Ele ainda foi punido por ter queimado a largada, voltou na 18ª posição. O Coulthard está em primeiro agora com o Schumacher e o Rubinho. Quer dizer, se existir realmente esse espírito na Ferrari de que seria bonito o Rubinho ganhar a última corrida, se existir isso na cabeça do Schumacher, que eu repito, relacionou as 10 pessoas a quem ele deve um muito obrigado dentro da Ferrari pelo título, não colocou o Rubinho nessa relação de 10, se existir isso, a posição do Rubinho pode ser muito boa, Reginaldo, porque o adversário seria só o Coulthard ali na frente, não teria que contar o Schumacher como adversário. Melhora bem para ele a situação e eu não tenho nenhuma dúvida de que se tiver essa possibilidade, o Schumacher vai tomar essa atitude. Até porque seria o ideal para a Ferrari que terminasse assim. Até o presidente Luca de Montezemolo falou que se o Rubinho pudesse vencer uma corrida. E existe até a possibilidade, mas aí o Coulthard precisaria não marcar ponto nenhum para que o Rubinho, se vencer a corrida, se termine o ano como terceiro no campeonato. Eles são 9 pontos que separam atualmente o Coulthard do Rubinho. E aí, nesse instante, o que precisaria seria a quebra do Coulthard, né? Porque aí não existe no Schumacher como ou 2 paradas. Ou 2 paradas, mas é muito difícil mesmo com 2 paradas que ele não venha até a 6ª posição. Estou dizendo, para que o Rubinho fosse o terceiro, precisaria acontecer a quebra do Coulthard, porque aí o Schumacher deixaria de ser adversário e o Rubinho poderia conquistar o terceiro lugar no campeonato. Se espera muito de Rubens Barrichello, performance de Barrichello para a temporada de 2001. Luciano Burti que está no Brasil, ele teve sempre em todas as corridas, né? Tá ligado, acordado, claro, ligado, acompanhando. Já são alguns milhõezinhos aí de telespectadores em todo o Brasil, essas primeiras horas da manhã de domingo, o final da madrugada de sábado para domingo. Burti
que vai nos dar a felicidade de correr na Jaguar no lugar do Johnny Herbert. Toda a sorte para você, Burt, na temporada de 2001. Torcendo para que o Pedro Paulo Diniz realmente acerte tudo com a Prost, para que possamos ter Rubinho na Ferrari, Pedro Paulo Diniz na Prost, Burt na Jaguar e quem sabe o retorno o mais rápido possível do Zonta, que vai ser piloto de teste da Jordan. Você vê a equipe McLaren pronta e o Hakkinen atacando ali o Genet, tentando ganhar mais uma posição. Ele estava na 15ª posição. E pode até, Galvão, pintar aquela surpresa aí, né? Que seria o Henrique Bernoldi, paranaense Henrique Bernoldi, da 3000 na Sauber. Há uma tendência aí de uma parte da equipe a escolher o Henrique para ser piloto do ano que vem. Eu diria mais que uma parte da equipe, o patrocinador principal, aquele patrocinador principal, não era nem principal, era patrocinador secundário. E acabou virando sócio majoritário da equipe. Esse patrocinador escolheu o Bernoldi como ideal ali para substituir o outro brasileiro, para substituir o Pedro Paulo na Sauber. Pode acontecer, realmente seria mais um brasileiro na Fórmula 1 para 2001. Depois de 14 voltas, o Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro. Burz é o quarto, Villeneuve é o quinto, Irvine é o sexto. O Zonta vem na 7ª posição. O Zonta vai ficando para trás, agora ele estava 1,5 segundos, agora está 4 segundos e 2. O Zonta não sei não, ele é que pode de repente, mas a previsão é de uma parada realmente para todos. Vamos esperar, são 56 voltas, tem que ir aí fazer o que os pilotos, que eles chamam de um long run, ou uma corrida, uma parte longa, uma primeira perna da corrida longa. E você vê o Hakkinen tentando passar o Marc Genet, e a gente volta no assunto, da dificuldade de ultrapassar nessa pista. Agora o Hakkinen faz a ultrapassagem em cima do Marc Genet. E olha que quase toma um X ali. Quase toma um X. Olha como balançou ali a frente do Genet, e agora está estabelecida a ultrapassagem do Hakkinen. É muito difícil ultrapassar nessa pista, por isso foi muito importante, muito bonita aquela ultrapassagem do Rubens Barrichello em cima do Mika Hakkinen, logo depois, na segunda volta, depois da saída do safety car da prova. Só agora o Hakkinen consegue a 14ª posição, e você viu quanto tempo ele ficou atrás do Genet e o quanto o seu carro é mais rápido. Depois que ele passou, ele abriu, mas teve que fazer aquela manobra e que inclusive acabou terminando a manobra de forma errada, por isso quase toma um X também. Ele teve que sacrificar a freada, né? Por isso ele acabou também sacrificando a saída da curva. Coulthard para Schumacher, 5.7, era 5.9. Aumentou de Schumacher para Barrichello. Estava abaixo dos 4, agora passa a ser 4.7. Aumenta um pouquinho a vantagem de Schumacher para Barrichello. De Barrichello para Wurz. Fica bem aí. Na última volta o Schumacher foi meio segundo mais rápido que o Rubinho, virou um 40.1. O Schumacher um 40.6. O Rubinho. Aí Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Rubinho o terceiro, Wurz é o quarto. O quinto é Villeneuve, o sexto Irvine e o sétimo colocado é Ricardo Zonta. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Nesse domingo, depois do Fantástico. Aí vem os três. E você vê que já vem colocando volta, o Coulthard já colocou volta e o Schumacher já vem para colocar volta em cima da Minardi. O Coulthard já colocou a volta em cima do Mazzacani. A última volta, 39,8 do Coulthard, 40,1 do Schumacher. A melhor, 39,897, foi essa última do Coulthard. E a melhor do Schumacher também foi essa última. Você está vendo o Mika Salo entrando aí no box com a Sauber. Ele que se despede da Sauber para voltar na Fórmula 1 em 2002. É uma aposta do Mika Salo. Uma aposta importante, como o Villeneuve apostou na BAR, depois de ter sido campeão do mundo, saindo da Williams para vir para a BAR, e vai colher os frutos dessa aposta na temporada de 2001, sem dúvida. O Villeneuve vai ficando cada vez mais competitiva a BAR, mas o Mika Salo faz também essa aposta. Ele deixa a Sauber para passar a temporada de 2001 inteira treinando, preparando o carro da Toyota para entrar na Fórmula 1 como piloto oficial da Toyota em 2002. Aí você vai vendo o Alesi, que deve estar fazendo aí a penúltima temporada dele. Veterano Alesi, tem mais um ano de contrato com a Prost e deve participar mais esse ano de contrato com a Prost. Está se aproximando do fim de uma carreira de um gente boa, de um boa praça, mas que se esperava mais dele como resultado, Reginaldo. Quando começou,
quando começou, correndo ainda para o Quintílio, e depois que veio para a Ferrari, se esperava mais realmente da carreira do Alesi. Aí Coulthard parando para troca de pneus. Tá falando, vamos esperar para ver se eles param depois das 28. Volta 17, são 2 paradas. Vai para 2 paradas. Estava muito rápido o Coulthard. Ele vai realmente para 2 paradas. Ele perde a posição para as Ferraris. O Schumacher passa a ser o primeiro. Barrichello passa a ser o segundo. E olha como vai voltando lento. Parece dar desespero, né? 80 por hora o limite. Aí agora pode acelerar. Então o Coulthard vai voltando. E vai voltando ali na frente do Zonta. Veja que ele vai voltando na frente do Zonta. Então nós temos Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo, Wurz em terceiro, Villeneuve em quarto, Irvine em quinto, Coulthard na 6ª posição, voltou na frente de Ricardo Zonta. Veja só, Irvine e depois o Coulthard e o Ricardo Zonta logo ali atrás. Coulthard é o 6º, o Zonta permanece na 7ª posição. E agora, Reginaldo? A Ferrari vai para uma parada só? Vai para 2 paradas? O Coulthard já mostrou aí que está indo para 2 paradas. Parecia mesmo isso, o Coulthard com aquele ritmo de corrida muito mais veloz do que o Schumacher, do que o Rubinho. Então, teoricamente, Schumacher e Rubinho estão indo para uma parada só. E aí vai depender das circunstâncias agora, da Ferrari andar tão bem quanto andou nesse circuito no ano passado, para poder até haver, eventualmente, aí uma troca de posição e o Rubinho poder ganhar a corrida. Mas vamos ver o ritmo de Coulthard na volta dele para ver se é melhor fazer 2 paradas ou se fazer uma. Se fizer uma só, dá certo esse planejamento da Ferrari. Vamos ver se o Rubinho está se aproximando aí do Schumacher ou não. Ele que fez agora a ultrapassagem em cima do Mazzacane. 1:39.571, esse é o recorde do circuito. 1:39.571. A volta mais rápida dessa corrida será a volta mais rápida do circuito. Claro, a temporada passada, penúltima corrida no circuito, e os tempos já baixaram muito nos treinos e também na corrida. Então a volta mais rápida dessa corrida será o novo recorde do circuito de Sepang, em Kuala Lumpur, na Malásia. Era de 1:40.7, se você vê que já está indo em 1:39.7, já baixou um segundo. 1:39.5, já passou 1 segundo e 2. E normalmente quando o Schumacher começa a andar rápido assim é porque ele vai fazer um pit stop, né? O Coulthard fez isso, aliás. A volta mais rápida da corrida tinha sido anterior da parada do Coulthard. Normalmente, lembra bem o Reginaldo, quando o Schumacher anda muito rápido assim, e não é uma volta não só não, no mínimo 2 voltas, às vezes até 3, é quando ele faz a diferença da corrida. Assim ele conquistou o título, vencendo a corrida em Suzuka, quando na segunda parada para troca de pneus, o Hakkinen parou, o Schumacher permaneceu mais 3 voltas na pista, fez a diferença nessas 3 voltas e voltou com sobras na primeira posição. Seria muito lógico também a Ferrari estar tentando eventualmente uma estratégia diferente para Rubinho e para Schumacher. Schumacher pode fazer 2 pitstops e o Rubinho apenas 1. E vamos ver o Zonta também, que começou a andar muito mais lento, pode também ter uma diferença do Villeneuve para o Zonta em relação a uma parada ou 2 paradas. Vamos ter que esperar. Você me perguntou do Alesi, então Alesi, este é o grande prêmio de número 182 da sua carreira e na verdade ele venceu um só. Venceu quando esteve na Ferrari. No Canadá. No Canadá. Fez 2 poles e por 4 vezes ele marcou a melhor volta da corrida. Tem um total de 236 pontos na carreira. Quando eu digo se esperava mais do Alesi. Um piloto importante, mas se esperava mais. Ed Irvine foi pro box, Zonta passa a ser o 6º. Ed Irvine vai pro box, Zonta passa a ser o 6º. Portanto, agora, o primeiro é Schumacher, o segundo é Rubinho, o terceiro é Wurz, o quarto é Villeneuve, o quinto é Coulthard e a 6ª posição passa a ser de Ricardo Zonta e vai voltando o Irvine, também vai para 2 paradas o Ed Irvine. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Antártica Pilsen, essa é do Pinguim. Vamos lá confirmar o número de voltas para que o Reginaldo possa fazer ali a contabilidade dele de sempre, das paradas no box. Jason Button abandonando. Motor BMW. Entregou os pontos ali. Aliás, é o BMW que trouxe de volta. Fim de temporada a gente sempre faz uma análise do que aconteceu, né? 19 voltas completadas, estão na volta número 20. O retorno da BMW na Fórmula 1, que
proporcionou, já que estamos falando de gente boa, o retorno de Gerhard Berger, outro gente boa, talvez o mais gente boa de todo o circuito da Fórmula 1 nesses últimos muitos anos de Fórmula 1, e o Berger que voltou. Esse é impressionante, porque esse também se poderia dizer, Reginaldo, se esperasse mais da carreira dele, mas esperar mais da carreira do Berger seria um título mundial. Foram muitas vitórias, e vitórias pela Benetton, vitórias pela Ferrari, vitórias pela McLaren. O Berger fez uma grande carreira, faltou o título mundial ao Berger. Ele teve como fator preponderante não ter sido campeão mundial na melhor fase da carreira dele, ter como companheiro de equipe o Ayrton Senna, conquistando os 2 títulos mundiais dos 3 que ele conquistou na McLaren, como tendo o Berger ali como companheiro, e o Berger reconhecendo essa vantagem, mas o Berger foi impressionante. O Berger sempre esteve nas melhores equipes, entre os melhores salários, ficou absolutamente milionário com a Fórmula 1 e volta mandando uma barbaridade numa fábrica importantíssima no mundo. E numa das conversas que eu tive com ele durante a temporada, ele me dizia que tinha certeza absoluta, pela evolução conseguida neste ano e pela forma como eles planejavam trabalhar, pensando no campeonato de 2001, de que a Williams será uma equipe com condições de lutar por vitórias no ano que vem, e isso está pintando mesmo. A Williams que terá Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001. Schumacher volta a baixar o tempo aí. Então ele baixou naquela volta, não na última, agora abaixa de novo. Vamos ver se ele vai para uma parada ou não. Schumacher é o primeiro, eles vão passando já de 20 voltas no total de 56 voltas. O Hakkinen ficou lá para trás depois da punição do stop and go, da parada de 10 segundos, voltou na 18ª posição, já está em 11º e está ali atrás do Fisichella, que é o 10º colocado. Está ali atrás de Giancarlo Fisichella, essa briga vale a 10ª posição. E o Hakkinen vem trazendo o carro, vem trazendo a McLaren, claro. E o Coulthard já fez uma parada e o Hakkinen ainda não, porque aquela parada que ele fez de stop and go, ali você não pode fazer nada. Você não pode reabastecer, você não pode trocar pneu, você não pode nada. Por isso são os 10 segundos, que é o tempo normalmente que se perde no reabastecimento longo, é considerado uma parada a mais. A ideia é exatamente essa, daí os 10 segundos. Olha o Hakkinen tirando, usando a força do motor para fazer a ultrapassagem em cima de Fisichella, assumindo a 10ª posição. É o 10º colocado. Aí o Hakkinen é o 10º colocado, o Fisichella é o 9º. ...21 voltas completadas, o primeiro colocado é Schumacher, o segundo é Rubens Barrichello. O Zonta é o 5º colocado, o Herbert é o 6º. Vamos lá, vamos conferir então. O primeiro, Schumacher. Segundo, Barrichello. A 3ª posição é do Villeneuve. O 4º é o Coulthard. O 5º é o Zonta, porque fez a parada de boxe. A televisão não mostrou, mas fez a parada de boxe no Russo. Quer dizer, deve ter feito a parada de boxe ali. Quer dizer, mostrou fazendo sim. Fez na 20ª fazendo. 6.4 foi a melhor parada até. O Zonta que não parou, assim como o Schumacher e Barrichello. Vamos lá, 34 voltas para o final. Nesta segunda, Martin Short, numa louca comédia. Meu Sobrinho é um Terror. Filme inédito nesta segunda em tela quente. Daqui a pouco nós vamos ter mais emoções do esporte, porque a partir das 9 da manhã vem o Esporte Espetacular. Villeneuve vai para a parada no box. Villeneuve que era o 3º colocado. Vai ficando claro que a Ferrari vai pintando por uma parada só. Tanto para Schumacher quanto para Rubinho. E vamos ver, vai parando agora o Villeneuve, vamos ver o Zonta. O Zonta pode estar muito bem. O Rubinho está 8 segundos e 8 atrás do Schumacher. Aumentou muito a diferença, hein? Aumentou muito a diferença. Como sempre, o Schumacher vem constantemente sendo mais rápido que Barrichello. Agora foi de 8 décimos a diferença na última volta, 1,39,1. O Schumacher 1,39,9. O Rubinho Barrichello, o Schumacher vem detonando o recorde, volta após volta. Villeneuve retornando na 8ª posição. O primeiro é Schumacher, o segundo é Rubinho. Esses são os 2 primeiros. A 3ª posição era do Villeneuve. O Coulthard é o 3º colocado e o Zonta é o 4º. O Zonta é o 4º colocado. Vamos ver a parada do Ricardo Zonta. Por enquanto está bem na corrida. O Rubinho é o 2º colocado, o Ricardo Zonta é o 4º. Nesse instante,
Com o Zonta na quarta posição, Zonta marcando os 3 pontos para a equipe BAR. Mas o Wurz ainda levaria vantagem com o Benetton vindo na quinta posição. O Wurz marcando 2 pontos. A vantagem ainda seria da Benetton, que vem para essa decisão com 20 pontos contra 18 da BAR. Vamos ver aí se o Zonta vai para uma parada ou 2. E a parte final da prova que vai realmente determinar quem tem mais condições. De carona com o Rubinho, vamos lá com ele. Você vê ali, cada vez que aparece a luzinha verde, tome marcha para cima. E aí Ricardo Zonta vindo para a parada. Aí Zonta vai perdendo a quarta posição, não há diferença de estratégia, portanto, entre Villeneuve e Zonta. E a Ferrari está prontinha ali. E o Zonta vai voltando. E 7,7 de combustível. Vamos ver exatamente a volta que nós estamos, porque 7,7 de combustível é sinal... 23ª volta, por um total de 56, Reginaldo. É sinal de uma parada a mais. Teoricamente, é sinal de uma parada a mais. E a Ferrari você viu toda pronta ali. Aí vamos, pela lógica, pelo que está andando agora, teria que ser o Schumacher. Para ele fazer, então, 2 pitstops. A não ser que o carro do Rubinho é o Schumacher mesmo. A não ser que o carro do Rubinho não tivesse andando, tivesse num rendimento muito diferente do de Schumacher. Mas no Grande Prêmio do Japão, o Rubinho chegou a andar 2 segundos mais lento que o Schumacher, dando a impressão de que ele, Rubinho, a Ferrari podia ter armado. O Rubinho vai para a liderança agora. Passa a ser líder Rubens Barrichello. E que o Ross Brown pudesse ter armado uma estratégia diferente entre o Schumacher e o Rubinho acabou sendo o primeiro a parar. Você vê ali, aquilo ali que alguém está fazendo ali, está medindo a temperatura da pista ali. Fica ali aquele mecânico ali medindo a temperatura da pista ali. Aí o Schumacher vai voltando. Aí voltando e vai voltar ainda na frente do Coulthard. Que era o terceiro colocado. Já tinha uma boa vantagem para que permitiria voltar ainda à frente do Coulthard. Você vê o Coulthard aí que está enroscado aí com a Jordan. Perdendo um pouco de tempo. O Trulli está ali à frente do Coulthard. Você vê o Schumacher que voltou à frente de Coulthard. Já levou vantagem. São aquelas voltas que o Schumacher faz a diferença. Quando ele começou a andar 39,5, 39,3, 39,1, aí ele faz a diferença. Então, mais uma vez, quando se diz, mas a ultrapassagem é feita no box. Não é feita no box. A ultrapassagem é feita na pista. No desempenho do Schumacher, normalmente nas 3 voltas que antecedem a parada do Schumacher no box. Ele ganha na pista o tempo que vai lhe permitir, na parada de box, voltar à frente do adversário. Assim ele fez sempre, assim ele ganhou o Grande Prêmio do Japão, assim ele passa à frente do Coulthard agora depois da parada, e quando o Rubinho parar, ele vai voltar para a liderança e tem um caminho aberto para a vitória do Schumacher, a não ser que o Rubinho parta para uma parada só. Aí Barrichello, que é o primeiro para Coulthard, e o Rubinho já vem para a parada. Já vem normal, tudo absolutamente normal. Para Schumacher, para Rubinho, o Schumacher vai agora voltar para a liderança e vamos ver só se o Rubinho volta na frente do Coulthard ou não. É difícil. Não é fácil voltar na frente do Coulthard. Podemos ter Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Rubinho em terceiro. 7 segundos, foi pouco combustível, olha o Schumacher lá. Dá para você acompanhar na imagem. E lá vem o Coulthard, para ser segundo. Pela velocidade não dá para ele voltar na frente do Coulthard, porque parece parado, né, o carro quando está saindo do box. Claro, um está andando agora acabou 200, o limite. Um está andando a 270, o outro a 80. Então Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo e Rubinho é o terceiro. E essa verdade se estabelece na performance do piloto na pista. Isso é que é muito importante ser falado. Tanto que o Coulthard, quando parou, tinha estabelecido o recorde da pista. A volta anterior de parada de Coulthard foi volta de recorde da pista. Depois o Schumacher fez 3 voltas de recorde de pista antes de parar. Faltou ao Rubens Barrichello também fazer a mesma coisa para tentar ser o segundo colocado. Não é no box, não é no 12º para lá ou para cá que se põe combustível, que se troca o pneu. A diferença é do piloto na pista. O Schumacher foi mais competente
depois veio o Coulthard, o segundo mais competente, e depois o Rubinho. O Schumacher é primeiro, o Coulthard é segundo, o Rubinho é terceiro. Vai pintar ainda uma boa briga do Rubinho com o Coulthard nessa corrida, porque você vê que o Rubinho se livrou muito mais facilmente do Trulli do que o Coulthard e abriu uma boa diferença. Então ele vai se aproximar do Coulthard e pode pintar aí uma boa briga. Tá claro ali que ele tem chance de atacar o Coulthard. Até porque pneu... 25 voltas completadas no total de 56. Vamos de carona de novo com o Rubinho. Ele voltando agora com pneus novos. O Rubinho fez a 25ª sua troca e o Coulthard na 16ª. Há uma diferença de desgaste de pneus. É, uma diferença de peso de carro agora. Hein? Já fica uma conta complicada. Em 25ª de 56, mas foram só 6 segundos e 8 de combustível. Hein? É uma conta complicada. Do Coulthard, absolutamente claro a necessidade de uma outra parada. Do Rubinho é uma conta complicada. Tivesse ele colocado aí um pouco mais de combustível, um pouco mais de tempo de combustível, podia estar partindo para uma parada só. Ou tentar uma parada muito rápida antes do final da prova. Essa diferença que você viu é importante. Marque bem essa diferença. 3,845 de Coulthard para Barrichello. Vamos ver na próxima tomada para ver se ele diminui ou se essa diferença aumenta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Restando 30 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello é o terceiro. Vamos lá dar uma passada nos 10 primeiros colocados. Você está vendo aí a diferença de Hakkinen para Wurz. O Hakkinen já é o 7º colocado. Hein? Schumacher é o primeiro. O Coulthard é o segundo. Barrichello é o terceiro colocado. Você viu ali como fumou ali. O quarto é o Herbert. O quinto colocado é Verstappen. Esses dois não pararam. O sexto é Villeneuve, já parou. Esses são os 6 primeiros. Vamos ver. O 7º é o Hakkinen. E olha só que estranho ali o carro do Hakkinen. O 7º é o Hakkinen. O 8º é Wurz. O 9º é Irvine. E o 10º é o Zonta. São os 10 primeiros. Lembrando sempre que desses aí, vamos ver quem não parou. Herbert, Verstappen e Hakkinen. Todos os outros já fizeram parada. O Hakkinen parou para aquela punição. Fica agora muito claro o desempenho do carro do Hakkinen no início da prova, Reginaldo. Ele realmente partindo, ele sim partindo para uma parada só. A punição de queimada de largada é que comprometeu toda a tática da McLaren em relação ao Mika Hakkinen. Está ali na 7ª posição e já vem se aproximando do Villeneuve, que é o 6º colocado. E na frente do Villeneuve está o Verstappen. Aí você vê o Villeneuve, já vê o Hakkinen na 7ª posição. E o Verstappen ali é o 6º colocado. O Verstappen não parou para troca de pneus. Aí também para uma parada só o Verstappen. Me parece absolutamente correto para equipes médias, no caso da Erros, que andou bem, você partir de uma corrida dessa, última corrida do ano, para tentar fazer uma parada só. Aí você vê a Aérea, já não consegue ficar em pé ali o tempo todo, já um mês do nascimento do filho do casal. A temperatura ambiente é de 33 graus nesse momento. E a temperatura da pista 38 graus. Começa a aparecer um sol. Vai subir um pouco a temperatura da pista. Nós vamos nos aproximando da volta de número 30. São 28 voltas completadas no total de 56. Chegamos à metade da prova com Schumacher, Coulthard, Barrichello, Herbert, Verstappen, Villeneuve, os 6 primeiros. Hakkinen é o 7º. E o Herbert finalmente vai fazer a parada dele. Fazendo a parada dele, vai assumir a 4ª posição o Verstappen e vai ser 6º colocado já o Mika Hakkinen. E olha ali o Mika Hakkinen tirando a sobreviseira, jogando fora ali a sobreviseira, ele que está atrás do Villeneuve, já atacando o Villeneuve para brigar agora pela 5ª posição. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Celta, venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet.
E tá aí o Johnny Herbert, que está se despedindo da Fórmula 1. Esse tempo de 19 segundos pode dar a impressão de botar gasolina até o fim. Botar gasolina até o fim, colocou mesmo, porque parou depois da 28ª volta, Reginaldo, é para ir até o final. Mas ali houve algum problema, porque não precisava. 10, 11 segundos já eram suficientes, seriam suficientes. Teve uma roda ali que ficou presa, demorou muito mais. Você vê o Schumacher que também, o Ralf também está com gasolina até o fim, 10,8. É sempre entre 10 e 11, quando você para da metade da prova para buscar colocar a gasolina até o final. Ralf Schumacher também sai para uma parada só no box. Está praticamente tomando uma volta ali do Schumacher. Olha o Coulter como se aproxima. E o Rubinho. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo do Coulter para Barrichello. Vamos ver o tempo de Coulter para Barrichello. De 4,795 o tempo de Schumacher para Coulter. De 4,1 o tempo de Coulter para Barrichello. Aumentou. Era de 3,7, aumentou. Olha o Hackney como vem para cima do Villeneuve. Última parada para fazer. Troca de pneus e reabastecimento é Jos Verstappen. Então nós vamos ter Schumacher em primeiro, Coulter em segundo, Barrichello em terceiro. Villeneuve aí é quarto. Olha o Verstappen parando. Villeneuve é quarto e a quinta posição passa a ser o Mika Hakkinen. Com o Wurz em sexto e Weid em sétimo e o Zonta em oitavo. Aí o Verstappen parado. E já vai o Mika Hakkinen brigar pela quarta posição com o Villeneuve. Aí você vai vendo o Verstappen voltando. Ele voltando logo atrás ali de Mika Salo. A única briga no momento é a briga de Villeneuve e Mika Salo. Finalmente a TV. A Malásia vai aí buscar essa briga de Villeneuve com Mika Hakkinen, perdão. Falei Mika Salo porque ele vinha passando ali na reta. É a briga boa que vai valer a quarta posição depois dessa parada do Verstappen. Villeneuve é o quarto, Hakkinen é o quinto. E vamos ver que hora que eles vão parar aí, né? Vamos ver o momento em que eles vão parar para reabastecimento e para troca de pneus. Pressão do Mika Hakkinen em cima do Villeneuve. A partir das 9 da manhã, o esporte espetacular. Veja só como vai o Mika, ele e o Villeneuve brigando, tentou colocar de lado. O Villeneuve dá um chega para lá no Mika Hakkinen. O Mika Hakkinen se sustenta por ali. Já vem para ultrapassagem, vem para fazer ultrapassagem. Vem o Villeneuve, bonito. O Villeneuve fica por dentro. Tinha preferência da curva, mas espalhou. Retardou a freada o Villeneuve. E não precisava disso, que tinha posição interna da curva. Ele atrasou demais a freada, travou, espalhou. E olha só o tamanho da curva, você viu? Não parece nem uma manobra de erro. O Villeneuve foi lá fora, espalhou lá fora. E o Mika Hakkinen por dentro assumiu a quarta posição. Então nós temos já o Hakkinen, apesar daquela punição, o Hakkinen assumindo a quarta posição. Veja só como o Hakkinen veio por dentro. Aí o Villeneuve foi muito bem. Ele se sustentou ali lado a lado. Entrando na reta oposta, atrás da arquibancada principal. Ele deu lá um chega para lá pro Hakkinen, que era para ter tomada, para ter traçado. Mas depois, quando os dois deixaram para frear dentro da curva, Reginaldo, e o freio é o que mais, de forma mais fantástica, evoluiu no Fórmula 1. Você já freia virando a roda do carro. Deixou para frear muito dentro. Aí espalhou. E o Hakkinen passa a ser o quarto. O Hakkinen tirou do Villeneuve a possibilidade de fazer uma boa tomada. Ele acabou freando muito por dentro. E aí realmente não tinha traçado na saída. Você vê ali o Ralf Schumacher, 31 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Coulter é o segundo. Você vai vendo o Schumacher ali. O Coulter vem logo atrás e o Rubinho vem na terceira posição. E o Schumacher vai pegar tráfego, vai chegando ali na Minardi. E depois vai ter o Ralf Schumacher, o irmão dele, logo ali à frente como tráfego. Você vê o Gené que está ali logo à frente do Schumacher. E o Ralf Schumacher. E o Schumacher já vai passando, fazendo a ultrapassagem ali em cima de Gené. Veja que está aumentando a diferença do Coulter para Barrichello de 3,7, subiu para 4,1 e agora para 4,7. E o Fisichella até agora continua firme ainda sem ter feito a parada. E por isso que ele estava andando tão longe do Wurz, Reginaldo, da explicação por que o Wurz estava desde
de o início da prova andando lá entre os primeiros e o Fisichella mais lá atrás. Absolutamente pesado o Fisichella, por isso ele ocupa agora. Então, o Ralf Schumacher só faltou parar pro irmão passar. Agora ele só faltou ali parar pro irmão passar. Já se especula a substituição do Schumacher. E tá só, lógico, claro, na base da especulação. Mas se fala muito, o Schumacher vai sair da Ferrari. Será que vai sair quando? Mais um ano? Mais 2 anos? Quem seriam os nomes? E já se começa a falar que o Ralf Schumacher está amadurecendo muito, está muito firme. E seriam os nomes agora falados, seriam Ralf Schumacher e Jenson Button. Mas tem sempre o Villeneuve forte aí, né? Tem o Villeneuve, que é um nome forte na Itália, em função do que o pai dele fez na história da Ferrari. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, 32 voltas completadas. Rubinho Barrichello é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Villeneuve é o quinto. Zonta vem na 9ª posição, Pedro Paulo Diniz, na corrida praticamente despedida da Sauber, bateu logo nas primeiras curvas, se envolveu ali no acidente com o Heidfeld e com o De La Rosa. O Ralf Schumacher também não atrapalhou o Coulthard, não chegou a praticamente parar, mas também não atrapalhou o Coulthard. Mas deu um caminho livre pro Coulthard. Finalmente o Fisichella para. E olha o Hakkinen, 1:38.5. Tá voando o Hakkinen. O Hakkinen tem que parar em algum momento, né? Em algum momento ele vai ter que parar aí. Ele tem a 4ª posição, em algum momento ele tem que parar. A vantagem de quem para um pouco depois, como o Fisichella, foi 9 segundos e 4 de combustível. E já tem combustível até o final da prova. Vamos ver agora se o Hakkinen pode ou não voltar nessa briga. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo e o Rubinho vai ficando para trás ali. O Rubinho está lá atrás do Genet. Ele tem que fazer ultrapassagem em cima do Genet e em cima do Ralf Schumacher. Já perdeu completamente o contato ali com o Coulthard, que vem na 2ª posição. O Coulthard que tenta se aproximar do Schumacher, olha só. Agora o Rubinho faz a ultrapassagem em cima do Genet. E vai ter como tráfego o Ralf Schumacher. Muito longe o Rubinho de conseguir o rendimento no seu carro Ferrari, muito longe do rendimento que o Schumacher conseguiu do dele, mas muito longe mesmo. Agora o Coulthard parece ter se aproximado mesmo do Schumacher. Vamos ver, vamos checar a diferença aí. A equipe Ferrari está tranquila, não está pronta para uma segunda troca, está ali todo mundo dentro da garagem. Lá no fundo de óculos escuros você viu exatamente o filho do presidente, Luca de Montezemolo. Mas parece muito com o pai. Agora ele deixa aí qualquer um, né? Lá pode ir o filho dele, podia vir o George Scheckter, até o Luca de Montezemolo. Nós estamos falando isso porque, como todo italiano, é terrivelmente supersticioso o Luca de Montezemolo. Ele chegou à conclusão que ele dava azar porque ele foi para a decisão na última temporada e não nas últimas 2 temporadas e não conseguiu ver o Schumacher campeão nem ver o Irvine campeão. Levou o George Scheckter para a decisão do Schumacher contra o Villeneuve. Então ele chegou à conclusão que ele era pé frio, que o George Scheckter era pé frio, ou seja, não que fosse pé frio, mas que a presença deles não era uma boa. Chegou numa corrida na Itália ao cúmulo de estar até o momento da largada, próxima largada, pegar um helicóptero, ir para a sede da Ferrari, assistir a corrida na televisão e voltar de helicóptero para comemoração no pódio. E depois não deixou ninguém ir no Grande Prêmio do Japão. Ele não foi o filho, não deixou o George Scheckter também comparecer. Agora na Malásia, título conquistado está liberado. Ele não vai, mas pelo menos o filho já está liberado para assistir corrida ali da Ferrari. Veja só o Barrichello, veja o Hakkinen. 40.6 contra 39.6. 40.8 contra 38.5. É o Hakkinen chegando no Rubinho. Ele já tirou 4 segundos ali e vem na briga. Já pela 3ª posição o Hakkinen para brigar contra Rubens Barrichello. Veja que ele já está chegando ali no Genet. A diferença é grande. Ele está chegando ali no Genet, mas ele tem que parar. Uma hora ele tem que parar. A diferença ainda é grande. 21.354. Fica muito claro, porque mesmo pulando na largada, como ele perdeu posição para o Coulthard, depois para o Schumacher, depois para o Schumacher e depois para o Rubinho. Agora virando 1:38.4, 543, perdão. Virando, olha aí, 1:38.543 é o recorde da pista.
São aquelas 2, 3 voltas de se andar no limite máximo para parada. Pode contar com isso. Vamos ver em que posição vai voltar o Mika Häkkinen. A surpresa é que o Häkkinen está virando no tempo de classificação, no tempo de pole. Próximo do tempo da pole. E o Coulthard vai chegando no Schumacher. A impressão que era no visual se confirma no cronômetro. O Coulthard vai chegando aí no Schumacher. E a corrida vai ficando aberta realmente para os 4 primeiros que estão ali à frente. E o Häkkinen, que estava fora da prova, volta a sonhar com alguma coisa. Veja lá o Schumacher, como o Coulthard vem chegando. Aí o Rubinho vai passando ali atrás do Rubinho. E lá vem o Mika Häkkinen. E lá vem o Mika Häkkinen tentando se aproximar. Está muito longe ainda, mas vai tentando se aproximar. Isso com 35 voltas completadas. Globo, 35 anos no coração do Brasil. BancoReal.com.br. Abra sua conta. Você está checando aí as vantagens. Já passa de 6 segundos a vantagem de Coulthard. Agora, finalmente, o Häkkinen vai parar. Ele tem que parar, não é possível, porque o combustível não faz mágica. Mas a estratégia... Olha, Reginaldo, vou dizer uma coisa. Se ele não toma aquela punição de 10 segundos, mas não perde essa corrida nunca. Pelo jeito que ele veio agora no final, se aproximando, para fazer uma parada só, se não toma aquela punição, não perde a corrida nunca. Candidato sério à vitória, sem dúvida nenhuma, se não fosse aqui. Aí vai voltando o Mika Häkkinen. Já nós vamos dar a posição para vocês. O Wurz vai fazendo a segunda parada. Daqui a pouco deve ser hora de Schumacher, de Barrichello e de Coulthard. O Coulthard está tentando aproveitar ele, agora Coulthard aproveitando as voltas. Aí se aproximando de Schumacher. Vamos ter briga nas últimas voltas da última corrida da temporada. Olha o Wurz ali voltando na frente do Verstappen, que fez corrida por uma parada só. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Villeneuve, Irvine e Häkkinen. Schumacher, Coulthard, Barrichello são os 3 primeiros. Você vê que a Jaguar já demonstra um progresso significativo, hein? Em relação ao início de temporada, um meio de temporada muito ruim que ela fez, e agora o Irvine já consegue, pelo menos estar na zona de pontuação, ele que já tem 3 pontos, exatamente os 3 pontos que a equipe fez no ano. Aí você está vendo o Alesi fazendo a parada e vamos lá confirmar número de voltas e a classificação de momento. A minha posição, inclusive, que o Häkkinen volta para ver se ele tem chance de se posicionar mais à frente ali. Vamos lá, para as posições e para as diferenças. 36 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello é o terceiro. Quarto é o Villeneuve. Quarta posição é de Villeneuve. Vamos lá na sequência. Aí você tem o Irvine na quinta posição. E em sexto, o Mika Häkkinen. E aí, comparativo de Schumacher e de Coulthard. 39,9, 39,5, como vem chegando o Coulthard. O sétimo colocado é Ricardo Zonta. Continua bem na prova o Ricardo Zonta. E aí você vê o Mika Salo fazendo a segunda parada. Mika Salo da Sauber fazendo a segunda parada para reabastecimento e troca de pneus. A partir das 9 horas... O esporte espetacular, com muitas atrações. Inclusive o desafio Brasil-Estados Unidos no vôlei de praia. Revanche da final olímpica, né? Mas tem aí o Brasil com Zé Marco. E Ricardo a chance outra vez contra Blanton e Fonomoana. Mas era melhor perder agora nas areias de Salvador e ter ganho o ouro na Olimpíada, né? Melhor que a revanche fosse ao contrário. Passa dos 7 segundos a vantagem de Coulthard para Barrichello. Barrichello é o terceiro, Villeneuve é o quarto. Ele tem 30 segundos de vantagem o Barrichello. E depois veio o Irvine 10 segundos atrás. Já são 40. Vamos ver o Häkkinen, que vem 7 segundos atrás. São 47 segundos do Häkkinen para o Barrichello. Do primeiro Schumacher para o Häkkinen tem 57,2. E aí o Genet vai abandonando, junto ali a reta dos boxes, vai abandonando com a Minardi o Marc Genet. Globo, 35 anos no coração do Brasil.
Antártica Pilsen, essa é do Pinguim. Vai subindo a temperatura, segue subindo a temperatura. Se nós estamos aqui às 6 horas da manhã, nós já vamos às 4 da tarde de domingo na Malásia. Aí Zonta vai pro boxe e a McLaren está prontinha para receber o Coulthard. Aí Zonta vem pro boxe. Zonta que ocupava a 7ª posição. Agora inverteu, primeiro parou o Villeneuve. Depois o Zonta na primeira parada, agora quem para é o Zonta. Villeneuve é o 4º colocado. E o Zonta vai voltando. Ele tenta chegar na zona de pontuação, porque a essa altura o Villeneuve, fazendo 3 pontos, leva a BAR para 21. E o Ruhr não está fazendo nada. Nesse instante, a BAR assumiria a 4ª posição no campeonato com 21 pontos contra 20 da Benetton. Aí o Coulthard parando. O Rubinho vai ser o 2º colocado de novo. Justo a BAR, que no ano passado foi a única equipe a não marcar ponto. Até a Minardi marcou. É evolução muito grande da BAR, que vai passar a ser a equipe oficial dos motores Honda. Você está vendo o Mika Salo, logo atrás dele o Herbert, e depois já vem o Schumacher para colocar a volta em cima dos dois. Vamos ver agora o desempenho do Schumacher, porque o Coulthard foi muito rápido, se aproximou do Schumacher. Agora o Villeneuve, como a gente dizia, houve a inversão na equipe BR. Villeneuve tinha a 4ª posição. O Irvine vai assumir essa 4ª posição. O Hakkinen está muito longe. O Irvine vai assumir essa 4ª posição. O Hakkinen realmente ainda está longe, mas o Hakkinen não vai parar mais, hein? O Hakkinen pode voltar nessa briga de 4º lugar e pode sim ser o 4º colocado, o Mika Hakkinen. Aí vai voltando o Villeneuve. É a última equipe ali. Então ele já não, ele tem problema de andar lento na chegada até o pit. Depois, quando ele sai da posição de troca de pneu, já praticamente desembocando na pista. Villeneuve voltando na 6ª posição. Você vê o Schumacher que fez a ultrapassagem em cima do Herbert, colocou uma volta em cima do Herbert e vai pro box. E vem Schumacher pro box. Rubinho vai voltar a ser o 1º colocado. Aí a Ferrari trabalhando. Não precisa de muito combustível, não. Olha o Rubinho, apareceu lá a imagem do Rubinho. Rubinho vai ser líder. Passa o Rubinho na reta. Rubinho é líder. Barrichello vai assumindo a posição. O Coulthard já parou, o Schumacher para agora. Cadê o Coulthard? Olha o Schumacher, olha o desespero de andar lento ali, ó. Olha só, parece que tá parado. Parece que tá parado. E vem ali o Schumacher, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí vai o Schumacher voltando. O Rubinho tem a 1ª posição aí. E já deve parar o Rubinho. O importante é saber o retorno do Schumacher com o Coulthard. Aí o Barrichello, que é o 1º colocado. E vai ter que fazer a parada, Reginaldo. E agora, mais do que nunca, mais importante essas últimas voltas. O Coulthard fez a parte dele, o Schumacher fez a parte dele. Vamos ver se o Rubinho já vem nessa parada aí. O Rubinho virou um 39,8 na última volta. Rubinho é o 1º. Vamos ver Schumacher e Coulthard. A parada do Schumacher foi muito rápida, 6.6. Só perde para a primeira do Ruhr, foi 6.4, a melhor da corrida. Aí vem o Rubinho, ele vai contornar aquela curva à esquerda ou vai entrar pro box? Vamos ver. Aí vem Barrichello. Traz para a direita, vai pro box. Ele contorna, não vai não. Vai completar a volta. Vem para mais uma volta, Barrichello. Então vai Rubinho passando na liderança. Aí Rubinho passando em 1º. Vamos ver a diferença dele para Schumacher ou para Coulthard. Vamos checar agora. Aí o Rubinho passando. Eles vão passar aí na frente na reta. O carro passa na pista, na frente na reta. Schumacher é o 2º e Coulthard é o 3º. A diferença de Barrichello para Schumacher é de 18.7, de Schumacher para Coulthard 1.7. Então o Rubinho é o 1º, o 2º é Schumacher e o Coulthard muito próximo do Schumacher, Reginaldo. E pela diferença do Rubinho, se ele fizer uma bela volta agora,
ele pode voltar próximo, pelo tempo que se perde, aí acima dos 20 segundos, claro. Mesmo não sendo uma perda muito grande, sendo um pit stop até mais ou menos rápido, uma entrada de boxe até mais ou menos rápida, mas perde-se em torno de 25 a 26 segundos. Quer dizer, ele está 18 à frente do Schumacher, ele teria que voltar em terceiro. Isso fica claro pela diferença de mais de 7 segundos que ele tinha de desvantagem em relação ao Schumacher. Agora a briga é com o Coulthard. Essa diferença é importante, seria para dobradinha. Aí a Ferrari vai se posicionando. Seria o caso de parar nessa volta ou uma volta a mais? Depende do combustível que tiver. Depende da posição na pista. Ele vai começar a pegar tráfego. Vamos ver agora o Rubinho. Vai pro box. Vai pro box, Rubinho. Você viu que ele tinha um pouco mais de 20 segundos em relação ao Coulthard. Vamos ver quando ele volta. Quando o Coulthard parou, o Coulthard tinha mais de 7 segundos de vantagem para Barrichello. Agora o desespero é que a Ferrari é a primeira, por ser a campeã. Ela é a primeira ali, né? Ela tem a primeira posição no grid. Ele tem todo o pit lane, todo o box para andar 80 km por hora. Houve uma certa demora ali. Passou o Schumacher, ele passou o Coulthard, vai voltar muito longe. Estava esperando uma parada a essa altura, Reginaldo, de 6 segundos e meio. E acabou sendo acima de 9. Acabou levando 9.9, porque ele demorou ali no engate da marcha para sair. Ele perdeu ali no engate da marcha para saída. E aí perde completamente a chance de brigar com o Coulthard pela segunda posição. Veja o Schumacher, veja o Coulthard. E veja como só agora vai aparecendo o Rubinho Barrichello. Uns 3 segundos pelo menos ali. Porque era a coisa do que se chama no automobilismo, no jargão do automobilismo em inglês, do splash and go. Quer dizer, bota um pouco de combustível e vai embora. Então o combustível é no limite da troca de pneus. Tinha que ser abaixo de 7 segundos e foi acima de 9. E aí tira completamente da briga. Mas você vê que houve a troca de pneus, carro no chão, reabastecido, e a dificuldade foi no engate ali. A briga vai ser de Schumacher com o Coulthard, hein? E o Rubinho, você vai de carona com o Rubinho? Ele vem na terceira posição. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Rubinho é o terceiro colocado. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Aí a confirmação, os 4 primeiros, com 42 voltas completadas no total de 56. O Zonta vem na 9ª posição. O primeiro é Schumacher, o segundo é Coulthard, o terceiro é Barrichello, o quarto é Mika Häkkinen. Vamos lá confirmando as outras posições. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Häkkinen. Esses são os 4 primeiros. Aí ficou armado para mostrar a diferença. Villeneuve é o 5º colocado e Irvine é o 6º. Zonta vem na 9ª posição, 1,787. A vantagem de Schumacher para Coulthard. Era de 1,787 a diferença. Vamos ver. Se sobe, se desce, o Coulthard vem para o ataque para cima do Schumacher. Coulthard vem para o ataque para cima do Schumacher. Com essas posições está absolutamente definido o título dos construtores também. Porque precisa apenas de 3 pontos a Ferrari. Está fazendo mais. Por enquanto, está fazendo 14 pontos contra 9 pontos da McLaren. Estaria abrindo mais 5. E olha o Schumacher, agora ele começa a responder. Era de 1,787, já é de 2,023. Esse é o Schumacher. Esse é o Showmacher. Esse é o homem que faz a diferença. Esse é o homem que na hora que precisa do carro, faz a diferença na prova. Ele responde, ele decide. Nas voltas que antecedem a parada e nas voltas logo imediatamente após. Aí o Schumacher mostra por que ele é o tricampeão do mundo, por que ele é o que ganha mais, por que ele é o que faz o show. Ele faz a diferença na Fórmula 1 em relação aos outros. E pode estar caminhando para sua 9ª vitória no ano, um recorde que já é dele mesmo, juntamente com o de Nigel Mansell. E você veja que o Coulthard dá a impressão de ter mais carro, hein? Porque você vê que agora ele traz para 1,6, que dá a impressão de ter mais carro realmente o Coulthard. Nessa parte aí da pista, o Schumacher na parte sinuosa, o Schumacher tenta fugir. Na parte de velocidade, o Coulthard chega.
nas freadas das curvas de alta, o Coulthard chega. São 13 voltas para o final. E é difícil a posição do Schumacher. Aí é que ele vai ter que mostrar que é Schumacher realmente. Você viu a diferença de 1,7 foi para 2,0, já veio para 1,6. E vamos ver agora. Foi nessa parte da pista que ele tira. Na parte sinuosa da pista, na parte do carrossel, a sequência de curvas, é que ele consegue aumentar um pouquinho a diferença. A diferença de Schumacher para Barrichello de 12,5. E depois, quando chega na parte de alta, nas duas grandes retas, o Coulthard voa para cima dele na freada das curvas de alta. O Rubinho tem 19 segundos e 9 de vantagem para Mika Häkkinen. Tem, por enquanto, tranquila a terceira posição. E seria importante para ele, Reginaldo, fechar com um pódio, né? Fechar com um pódio a temporada. O pódio para o Rubinho é muito bom. E a Ferrari, conseguindo o título de construtores, que parece já praticamente assegurado, ela passa a ser a grande equipe vencedora da história da Fórmula 1. Seria o seu 10º título, ela supera a Williams, que tem 9. E além de tudo, a Ferrari marcando pontos, ela completa também o ano todo marcando ponto em todas as corridas. Isso é a primeira vez que ela consegue na história. E a última a conseguir foi a Williams em 93. E 5 apenas estabeleceram esta façanha. A Williams em 93, a Benetton em 92, sendo que em 93 a Williams foi campeã. A Benetton foi apenas terceiro lugar no Campeonato de Construtores, mas marcou pontos em todas. Depois também a Lotus em 63, a BRM em 62 e a Cooper em 61. Você está vendo aí o Ralf Schumacher. Vai chegando lento o Ralf Schumacher. Vai chegando com cara de abandono, né? Ele conversa ali, você vê que vai terminando para Ralf Schumacher. Já tinha terminado para o Jason Button. O Button se despede da Williams, vai ser substituído na próxima temporada por Montoya. E olha o Coulthard como vai para cima do Schumacher. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Häkkinen, Villeneuve e Irvine são sempre os 6 primeiros. A diferença agora é no visual, mas o Schumacher vai sustentando aquela posição. Vem aquela velha história da Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é outra. Ainda mais numa pista difícil como essa, o Coulthard vai ser complicado para ele fazer essa ultrapassagem em cima do Schumacher. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Celta, venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet. Nós vamos chegando aí 6h20 da madrugada. Horário oficial de verão do Brasil. E a gente acaba ficando muito satisfeito, Leandro, com a fidelidade do torcedor da Fórmula 1, daquele que acompanha a Fórmula 1, com milhões de pessoas no Brasil, seja de madrugada, no princípio da madrugada, como é no Japão, no fim da madrugada, no princípio da manhã, como é o caso agora, logo de manhã cedo, no sábado no treino, no domingo pela manhã. Essa ligação que existe tão forte do torcedor no Brasil inteiro com a Fórmula 1. Aí Schumacher é o primeiro, o segundo é Coulthard. Você está vendo o Rubinho, que é o terceiro colocado. Aí o Rubinho tentando garantir um pódio. Já temos 45 voltas no total. De 56, o Zonta segue na 9ª posição. E com esta 5ª posição do Villeneuve agora, Schumacher, Coulthard, Barrichello, Häkkinen, Villeneuve e Irvine, o 5º lugar do Villeneuve dá 2 pontos para a BAR. Os 2 pontos levam a BAR de 18 para 20. 20 tem a Benetton. E não está marcando ponto nenhum. E agora tem que buscar resultado por resultado de cada um para saber quem é que fica com a 4ª posição. Seria mais fácil o Villeneuve arrumar mais um pontinho aí, né? Porque senão perde. Porque tem o Fisichella, tem um 2º lugar que ele conseguiu no Brasil. Fisichella então tem um 2º lugar. E não é a melhor posição, não tem nenhum 2º lugar a BAR. Então, apesar do esforço, veja lá, Barrichello, essa placa vai ser mostrada para ele. Posição 3, em relação ao Coulthard, que é o 2º. As voltas que faltam e o ataque forte do Coulthard em cima do Schumacher. Vai terminar bonita a temporada, hein? E o Rubinho vem chegando ali. Os dois agora estão virando um 40.4, porque é o Schumacher que determina a velocidade agora.
Por isso que o Schumacher está virando um 40.4, por isso que o Coulthard está virando um 40.4. Porque é o Schumacher quem determina a velocidade. O Coulthard poderia estar virando aí na casa de 38 alto, 39 baixo. Mostra ter carro para isso. É o Schumacher quem determina ali agora a velocidade. Os dois estão na mesma balada. O Coulthard já chegou. O problema é o Coulthard conseguir ultrapassagem em cima do Schumacher. E com isso o Rubinho pode chegar, hein? O Rubinho pode se aproximar dos dois nessas 10 voltas que faltam. Porque não tem rendimento o carro do Schumacher, o Coulthard fica ali atrás, mas não consegue a ultrapassagem. E com isso o Rubinho tem agora sim. O Rubinho tem que aproveitar e meter o pé direito ali para tentar se aproximar e chegar nessa briga. Você está vendo agora. Você está vendo agora o Schumacher. Olha como o carro do Schumacher dá uma saída de traseira, como escorrega, ele aproveita essa pista imensamente larga, Reginaldo, para se sustentar ali na frente do Coulthard, mas a briga tá bonita. É, porque a McLaren tá com mais carros, sem dúvida nenhuma, você vê isso. O Rubinho, a gente tava falando de pódios do Rubinho, ele tem 8 por enquanto no ano. Ele foi uma vez primeiro lugar, né, foi o vencedor, 4 em segundo e 3 vezes em terceiro. Olha, o Zon tá fora, hein, que pena. Você vê o Zon tá deixando o carro na caixa de brita. O motor Honda ali parece que também entregou os pontos. E você vê o Zonta abandonando a prova. Vinha fazendo mais uma boa prova. Foi muito bom o final de temporada do Zonta. Olha só como explodiu legal, amigo. Olha como explodiu legal. Deve ter deixado um óleo bacana na pista ali para os outros que vêm atrás. Também para você, Ricardo Zonta. Toda a sorte na nova fase da carreira em 2001. Como terceiro piloto da Jordan, como piloto oficial de provas da Jordan, o retorno mais breve possível para a Fórmula 1. O Zonta, que nós ainda conversávamos hoje, Reginaldo, chega a ser até ingênuo, né? Ele é tão bom garoto, que para esse mundo de tanta maldade que é o mundo da Fórmula 1, que carrega tanto uma dose de, realmente de, meio de maldade ali, de um pouco de falsidade, de esconder as coisas, o Zonta realmente é um garotão ingênuo, ele se comporta como um garotão ingênuo, mas vai ter ainda uma bela carreira na Fórmula 1. Toda a sorte do mundo para Ricardo Zonta. Ele que completou 2 anos de BR e agora vai ser piloto da Jordan. Piloto de teste da Jordan na próxima temporada. Um piloto vencedor nas categorias em que passou, que foi campeão pelo menos em 3 campeonatos importantes, que é a Fórmula 3 Sul-Americana, a Fórmula 3000 Intercontinental e o Campeonato Mundial de Esporte Protótipo. Aí Schumacher sustentando a primeira posição. Coulthard tem mais carro. Schumacher determina o ritmo. E o Rubinho tem que tentar se aproximar. Vamos ver agora, depois dessa passagem, já 9 voltas do final. Você vê Schumacher, vê o Coulthard, que horas que vai aparecer o Rubinho ali. E mais uma vez cai de 0.9 para 0.6. A essa altura não é absolutamente importante o tempo de um ou o tempo de outro, porque o tempo passa a ser determinado pelo Schumacher ali à frente. Importante é o Rubinho estar se aproximando deles ou não. Rubens Barrichello não consegue. Aumentou, inclusive, a diferença. Apesar dos problemas do Schumacher, ele está pressionado ali pelo Coulthard, aumenta a diferença. Então a Ferrari chegou no limite dela nesse momento na prova. Sobra na pista a McLaren, só que o problema do Coulthard é que é Schumacher quem vem ponteando ali. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Aí você vê a vantagem de Coulthard para Rubens Barrichello. O Binho vai sustentando uma boa vantagem para o Hakkinen, que é o 4º. Villeneuve vem na 5ª posição. Irvine é o 6º. Pedro Paulo Diniz ficou na primeira volta, logo na segunda curva, se envolvendo no acidente com o De La Rosa e com o Heidfeld. E o Zonta abandonou agora, explodindo o motor, fazendo uma fumaceira terrível. A 10 voltas do final, explodindo o motor. O Zonta que andou sempre entre os 10 primeiros. E o Schumacher traz o Coulthard ali com ele. Vem outra vez para a reta principal. Aí os abandonos. E lá vem o Schumacher, lá vem o Coulthard para cima dele. Vamos ter tráfego ali na frente, hein? Isso vai ser muito importante na definição da prova. 7 voltas para o final e vai terminar de forma sensacional a temporada da Fórmula 1 2000. Que você acompanhou nas 16 provas conosco. E
Tem grandes momentos. E olha só que alguém passou forte aí, hein? E bate forte, já teve o toque lá dentro, hein? Você vê que o piloto já mexe ali, o Herbert se despedindo. E o Herbert levou pai, levou mãe, levou a família toda. Vamos esperar que ele saia bem do carro. Não seria justo com o Johnny Herbert. Na prova de despedida dele da Fórmula 1. Sai do carro, Herbert, isso. É que ele tem certa dificuldade. Vamos ver ali o Herbert. Foi estranho. Olha só, foi estranho porque ele já perdeu a roda. Ele perdeu o eixo traseiro. Ele perdeu o eixo traseiro, ele perdeu a roda traseira direita. Eu imaginei que tivesse tido um toque, Reginaldo, porque o resto de imagem ali já mostrava o carro sem a roda traseira, uma roda já no caminho. Ele perdeu, quebrou ali a suspensão traseira. Ele está sentindo a perna. Uma maldade com o Johnny Herbert na despedida dele na Fórmula 1. Um impacto muito violento. Na despedida, um problema na perna esquerda, por até ter quebrado a perna, fraturado a perna ali. Vai sendo retirado o Johnny Herbert. Ele já tem um problema sério na perna, porque teve um acidente muito sério no início da carreira. E assim abandona a Fórmula 1. Na despedida de Johnny Herbert, veja o que é o destino. Ele levou a família, levou filho, levou pai, levou mãe, para que todo mundo pudesse participar com ele desse momento. E olha o Coulthard com o Schumacher fecha a porta ali em cima do Coulthard. Não é fácil não, amigo. Ironia, aí, ironia do destino. O Herbert estreou na Fórmula 1 quando ele já estava contratado. Ele sofreu um gravíssimo acidente na Fórmula 3001 em Brands Hatch e fraturou as duas pernas em vários lugares. Tanto que a sua estreia foi adiada, e quando ele estreou na Fórmula 1, inclusive no Brasil, ele precisava ser carregado para entrar no cockpit do carro. Ele andava de bicicleta em Jacarepaguá. Ele não conseguia andar, não conseguia caminhar, então ele andava de bicicleta, que ele conseguia pedalar a bicicleta, mas não conseguia andar. Então ele se movimentava em Jacarepaguá de bicicleta e era carregado para dentro do carro. Não tinha nessa época aquela coisa do limite, o teste de você sair do carro, senão ele não poderia correr. Mas e agora, por ironia do destino, uma falha estrutural no carro, cai o eixo traseiro e vamos torcer para que o Herbert não tenha tido mais nada. Grave não é, claro, mas não merecia se despedir assim da Fórmula 1. E o Johnny Herbert usou muleta por muito tempo e agora você vê a ironia do destino. Na última corrida dele na Fórmula 1 acontece um acidente desse também. Pode ser apenas uma luxação, mas ele teve que sair carregado. Você viu que sentia dores nas pernas. Ele mostrou a perna esquerda e pediu para ser carregado. Aí veio o Schumacher, o Coulthard atrás dele. Vale a liderança, vale a vitória na última prova da temporada. O Schumacher não vai querer entregar isso em hipótese alguma. E o Coulthard vem ali atrás. E há uma rivalidade. Se existe uma rivalidade dos pilotos de ponta hoje, é exatamente entre Schumacher e Coulthard. Schumacher acusa o Coulthard de falar besteira. O Coulthard acusa o Schumacher de jogar pesado nas largadas. Eles não se entendem muito bem há muito tempo. Uma rivalidade que teve idas e vindas, Galvão. Na verdade, eles tiveram aquele problema sério na Bélgica em 98, quando o Schumacher bateu atrás do Coulthard e o Schumacher acusou o Coulthard de ter tirado o ferro. Aquela corrida com bastante chuva e tudo mais, eles partiram até para briga física. Depois, a coisa foi solucionada. Eles se tornaram, inclusive, amigos. O Schumacher partiu para cima do Coulthard naquela ocasião. Eles se tornaram amigos. Até em Mônaco, neste ano, eles eram bastante amigos, brincando juntos. Aí, daí, então, passou as acusações que o Coulthard e o Villeneuve faziam contra o Schumacher, e o Schumacher não se dá mais com o Coulthard de jeito nenhum. Aí você vai vendo o Schumacher em primeiro e Coulthard em segundo. Nós vamos para as voltas finais. O Schumacher, o Coulthard nitidamente com o carro com mais ação, mas o Schumacher vai se sustentando e vai abrindo um pouquinho agora. Ao negociar a ultrapassagem em cima do retardatário, é aí que faz a diferença. É exatamente aí que se faz a diferença no momento de decidir uma corrida. Os dois vão abrindo em relação ao Rubinho Barrichello, que já vai se conformando com a terceira posição, vai sustentando a frente do Hakkinen. Veja que o Rubinho tem 16 segundos de vantagem para Hakkinen, ele tinha 19 segundos de vantagem. Hakkinen leva 28,9, praticamente 29 segundos de vantagem para Villeneuve, que é o quinto, que traz 7,6 de vantagem para Irvine, que é o sexto colocado. BAR e Benetton vão terminar. Sendo assim, as duas equipes vão terminar com 20 pontos, mas o segundo lugar de Fisichella no Grande Prêmio do Brasil vai dar a quarta posição para a Benetton. Por enquanto, está valendo aí o título de construtores. Ferrari em primeiro, McLaren em segundo,
Williams em terceiro, Benetton em quarto e BR na quinta posição, com Jordan na sexta posição. Assim seria o ranking das equipes ao final da temporada. Fora da prova, Herbert, Zonta, Ralf Schumacher, Gené, Jason Button, Frentzen, já são 6. Tem mais gente aí. Vamos lá que tem mais gente. Heidfeld, Diniz e De La Rosa, 9 pilotos fora da prova. 13 continuam na última etapa do campeonato. O curioso é que essa posição do Villeneuve levaria a BAR a empatar com a Benetton e perder por causa daquela colocação do Fisichella no Brasil, aquele segundo lugar, mas também o Villeneuve empataria com o próprio Fisichella em sexto no campeonato e acabaria perdendo também essa sexta no desempate por causa daquele segundo lugar. O Schumacher, se vencer essa prova e vai vencendo, ele vai voltar à marca recorde de vitórias que divide com o Nigel Mansell, de 9 vitórias numa temporada. E é mais uma no caminho que separa agora o Schumacher, que passou o Ayrton Senna, e caminha atrás do número de vitórias do Prost. Eram 10 provas de diferença, 10 vitórias de diferença entre o Prost e o Ayrton Senna. Agora passaria a ser 8, porque ele já deixou o Senna para trás. Nesse caminho, a ultrapassar a Ayrton Senna, e aí teria 10 provas de diferença para alcançar o Prost. 7 provas. Se ele vencer essa, ficam faltando 7 vitórias. Agora ficam faltando 7 provas, agora. Vamos para as 3 voltas finais. Você está vendo aí, Villeneuve, que vem ocupando a quinta posição. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello o terceiro, Hakkinen é o quarto, Villeneuve é o quinto, Irvine é o sexto. E é muito bom essa evolução, realmente essa evolução da Jaguar, porque traz uma esperança de bons resultados. Você está vendo aí o Mazzacani, o argentino Mazzacani parando. Será que ele vai continuar na Fórmula 1 na próxima temporada? O extintor foi disparado ali, o extintor. Olha a fumaceira que fica ali no meio da reta, ó. Da reta oposta, né? Aliás, na reta principal, no final da reta principal. Você está vendo aí o Mika Salo e o Schumacher que vai chegando no Mika Salo com o Coulthard atrás dele. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hakkinen, Villeneuve e Irvine. São 6 primeiros. Eu falava da Jaguar melhorando. É uma boa perspectiva para o Luciano Burti para a temporada de 2001. Burti que vai dividir a posição de piloto da Jaguar com o Irvine. O Irvine vai andar com isso com mais um piloto brasileiro, né? Andou muito tempo com o Barrichello. E agora vai andar com o Luciano Burti. E andou também com o Gugelmin. Aí você está vendo o Schumacher e logo atrás dele o Coulthard. 2 voltas para o final. A diferença não é de cronômetro, a diferença é absolutamente no visual. O Mundial de Construtores, nessa altura, se mostra decidido, né? Porque a Ferrari vai, por enquanto, está fazendo 10 pontos com o Schumacher, 6 pontos. 4 pontos com o Rubinho, são 14. Contra 6 pontos do Coulthard e 3 pontos do Mika Hakkinen, são 9, abrindo mais 5. E aí, o Mundial de Construtores, sendo também da Ferrari, tudo que ela queria, fazer a dobradinha, fazer um piloto campeão que não fazia 21 anos e conquistar o bicampeonato. A Ferrari que tem aí 156 pontos. Se fizer mais 14, vai para 170. E o Schumacher vai abrindo nessa volta final, vai praticamente garantir a vantagem. Quando ele passar, vai para a última volta, o Coulthard ainda tenta. O Schumacher vai se sustentando. Seriam 152 pontos apenas da McLaren. Com sobras, a Ferrari conquistando também o título de construtores. 40.38, 39.9, 39.5, 39.6, 39.6, 39.8. Das 3 últimas voltas, 2 para o Schumacher e 1 para o Coulthard. E nós vamos nos aproximando do final da prova. Schumacher vem para igualar recorde de vitórias. Vem como grande campeão para fechar com vitória. Mas o Coulthard aperta, o Coulthard vai para cima. Schumacher é o primeiro, o segundo é Coulthard, o terceiro é Barrichello. Aí o Schumacher tem o Verstappen ali na frente. Vai para a ultrapassagem, vem para a volta final. 5.543 metros para um grande campeão. Tricampeão do mundo, Michael Schumacher.
Logo atrás dele vem botando pressão o Coulthard. Rubinho vem tentando garantir mais um pódio. Pontuando em 13 das 16 provas, o que é uma marca importante, ajudando bastante na conquista do título dos construtores da Ferrari. Mas o show vem aí, esse é que faz o show, Schumacher. Ele que faz a diferença na Fórmula 1. Ele quem faz a diferença na Fórmula 1. Em primeiro Schumacher, Coulthard em segundo. Vai para a parte final ali do carroção, da sequência de curvas o Schumacher. O Coulthard chegou, mostrou que tinha mais carro, mas em momento algum teve a possibilidade de ameaçar, de esboçar uma ultrapassagem. Vem para a parte final da pista Schumacher. Para mais uma festa da Ferrari, uma vitória merecida de Schumacher, conquistando a pole position. Outra vez não largando bem, perdendo a liderança na largada, mas nas voltas que antecedem a parada de pit e a parada do pit stop para reabastecimento e troca de pneus. E nas voltas seguintes, ali é que ele faz a diferença, garante a ponta, se sustenta na ponta. E agora ele tem mais uma curva só. Uma curva a ser tomada à esquerda. Aí vem o Coulthard, vem o Schumacher na reta oposta, você vê. As bandeiras da Ferrari sendo agitadas em todas as partes do mundo. Aí Schumacher vem para a vitória. Para somar mais 10 pontos. Ele que tinha 12 de vantagem para Hakkinen. Aí vem Schumacher para vencer a última prova do ano. Fica o Schumacher da Ferrari. Vence de novo na Fórmula 1. Schumacher em primeiro. Coulthard em segundo. Aí a vitória de Schumacher, a bandeirada de chegada para Rubinho, que vai passar em terceiro. Barrichello aparece ali, vem de novo para o pódio. Rubens Barrichello passa pertinho da equipe, aplaudido pela equipe. Balança o carro, Rubinho praticamente para o carro ali. Rubens Barrichello é o terceiro colocado. A quarta posição vai ver de Mika Hakkinen. Aí Schumacher soma mais uma vitória. Hakkinen passa na quarta posição, ele que foi punido por ter queimado a largada. Dos 4 primeiros, apenas ele fez uma parada só de boxe. Festa da Ferrari, merece a Ferrari nesta temporada inesquecível para a Ferrari, Reginaldo Leme. Schumacher vence mais uma, vai para o alto do pódio de novo. O Rubinho vem para o pódio e aí é que se mostra o campeão. Quando tudo parecia perdido, Schumacher vence as últimas 4 corridas do campeonato, faz 40 pontos e é mais campeão do que nunca. O mérito de Schumacher é indiscutível em qualquer circunstância. Agora, a Ferrari parecia, quando saiu da corrida de Spa, aquela corrida em que o Hakkinen fez aquela ultrapassagem genial sobre o Schumacher, a Ferrari saiu daquela corrida praticamente batida, parecia encerrada a luta pelo campeonato. E dali em diante, o Schumacher venceu as 4 que disputou, e a Ferrari chega a um total de 170 pontos, que supera os 168 da Williams em 93. Isso é que é incrível. Aí a Ferrari dando o carro realmente para que Rubinho pudesse marcar os pontos, mas fundamentalmente, o piloto, a grande diferença do piloto é quando ele passa a ter a obrigação de andar no limite o tempo todo em todas as provas e perde o direito do erro. Aí é que você vê a pressão, quando ela age em favor do piloto, quando ele usa a pressão para ser ainda mais forte, ou quando ela atormenta a vida do piloto, quando ele tem que andar no limite extremo e perde o direito do erro. Schumacher teve o carro, a Ferrari trabalhou, mas ele vem de 4 vitórias seguidas, e aí os mecânicos da Ferrari diz que o Jean Todt tinha proibido essa peruca vermelha, mas o mecânico agora não quer saber de ordem nenhuma não. Já voltamos com a festa do pódio. Schumacher vence mais um, o campeão Schumacher. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Você quer ver como é que Rubinho e Schumacher vão aparecer no pódio? Vamos tentar recuperar uma imagem para você aqui. No momento em que os dois também receberam aquelas perucas vermelhas, a festa da Ferrari do campeonato. Vamos tentar ver se a gente mostra. No momento em que os dois recebiam ali as perucas. Olha só o Schumacher. Olha lá, ele e o Rubinho. As figuras. Olha as figuras, os dois ali, de peruca vermelha. Essa imagem aconteceu agora há pouco, a gente recuperou para vocês. Eles já vão para o pódio. E agora está todo mundo colocando peruca vermelha, a galera toda. É a festa da Ferrari, e a Ferrari é a festa da Fórmula 1, Reginaldo Leme. É a festa que o Jean Todt pediu que tivesse sido feita antes da corrida. Que os mecânicos queriam essa peruca vermelha até na corrida. Agora até o próprio Jean Todt usa a peruca vermelha. É a festa de uma equipe que estabelece 10 vitórias no ano, quando o seu recorde era desde 1953 de apenas 7. Já nós vamos para o pódio com Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Barrichello em terceiro,
O campeonato termina com Schumacher com 108 pontos contra 89 de Mika Häkkinen. No final das contas, foram 19 pontos de vantagem para Schumacher. É muita vantagem para quem tinha a 4 corridas. Olha o Jean Todt aí, agora liberou. O francês pegou o espírito italiano. Ele proibiu a festa antes, agora está liberado até o Jean Todt. Põe a peruca vermelha com direito a lacinho cor-de-rosa e tudo. Aí a brincadeira da equipe Ferrari, toda ela esperando ali o pódio. Vamos ver quem, se não é o Jean Todt, vamos ver quem é que vai ao pódio receber em nome da Ferrari. Pode ser o Ross Brawn que vai ao pódio receber em nome da Ferrari. Aí você vê o Jean Todt falando no telefone. Deve estar conversando com o Luca de Montezemolo na Itália, o presidente da Ferrari, que está vendo isso tudo, porque aqui nós estamos chegando aqui quase às 7 da manhã, que quer dizer que na Itália nós estamos chegando às 10 da manhã. Quer dizer, já amanhã grande de domingo, digamos assim, para a festa italiana dessa conquista da Ferrari. Schumacher fez 108 pontos, o Häkkinen 89, o Coulthard ficou com 73 e Rubinho faz 62 pontos na primeira temporada dele na Ferrari. É uma bela pontuação para a primeira temporada na Ferrari, 62 pontos do Rubinho, com uma vitória no Grande Prêmio da Alemanha, pontuando em 13 das 16 corridas. Fazendo 9 pódios. A Ferrari faz 170 pontos contra 152 da McLaren. Schumacher ganha por 19 pontos de vantagem. A Ferrari ganha por 18 pontos de vantagem. Vamos para mais uma festa da Ferrari no pódio, Reginaldo. Esses 9 pódios de Rubinho foram com uma vitória, 4 segundos e 4 terceiros. O Schumacher realmente é o grande piloto do ano, de novo, mais uma vez. Ele que teria sido, no ano passado, ele disputou o título em todos os seus últimos 4 anos, pelo menos. Com Villeneuve, com Häkkinen, teria disputado no ano passado, acabou sendo o Irvine, porque o Schumacher se acidentou no Grande Prêmio da Inglaterra, e este ano ele foi e venceu com até, no final das contas, com uma larga margem, porque 4 vitórias nas últimas 4 corridas. Mais que 4 vitórias nas últimas 4 corridas, ele fez 52 pontos nas últimas 6 corridas. O máximo que se pode fazer são 60 pontos em 6 corridas. Ele fez uma média de 8 pontos,66 por corrida, quando o máximo que se pode fazer é 60. Ou seja, são 4 vitórias e 2 segundos lugares. É uma coisa realmente absurda em relação à performance dos outros concorrentes. Ele merece realmente todas as honras que tem. E a estrada que vai percorrendo na Fórmula 1 e o nome, a forma com que ele vai deixando o nome marcado na Fórmula 1. O pódio demora um pouquinho, já nós vamos ter Schumacher, Rubinho. Olha só, esse é o Jean Todt, pelos olhos. O Jean Todt, o francês todo sério, diretor esportivo da Ferrari. Aí a equipe Ferrari, no momento em que os pilotos aparecem no pódio, o Coulthard aparece por lá. Schumacher tá com a peruca ali no bolso do macacão, ó. Vamos ver o Rubinho se também está. E o Ross Brawn também. Só estava faltando o Ross Brawn colocar a peruca, ele aparece ali para receber. Eles vão respeitar, porque agora nós vamos ao hino alemão. O engenheiro, a gente chama de mecânico, de uma forma geral, o Pino D'Agostino, né? Que ele canta o hino italiano, dessa vez está ali cantarolando, sem conhecer a letra, o hino alemão. Para quem sempre o Schumacher rege ali o hino italiano e ele canta lá embaixo. Na prova do Japão, você viu o João Pedro Palermo colocou lá o microfone da Globo, você pode ouvi-lo cantando. Vamos ao hino italiano agora. E aí, todo mundo já pede para ele cantar. E todos pedem para o Schumacher reger o hino lá em cima. Vamos ver se o Schumacher vai fazer isso, porque o ex-presidente italiano, Cossiga, o criticou na última vez, dizendo que era um desrespeito ao hino italiano, que é um absurdo.
É até uma grande homenagem que o Schumacher fez. É um desrespeito à opinião do ex-presidente italiano. A voz de tenor do Pino D'Agostino. É um caso de amor realmente do torcedor com a Ferrari. E é um grande momento da Fórmula 1 e a gente fica feliz de ver um brasileiro na Ferrari, como esteve aí o Rubens Barrichello. Era o grande sonho de Ayrton Senna, ele dizia isso, não escondia, terminar a carreira correndo pela Ferrari, ser campeão pela Ferrari. E aí Schumacher conquista esse título 21 anos depois, carimba o título com a vitória agora no Japão, faz a festa. A Fórmula 1 é absolutamente vermelha, recebe ali Ross Brown o troféu de melhor equipe, o Coulthard timidamente ali aplaude, vai o Coulthard receber o troféu de segundo colocado e depois Rubens Barrichello vai receber o último troféu da temporada. Será para Rubinho Barrichello? A gente fica esperando que Rubinho possa viver grandes dias, como naquele grande prêmio da Alemanha, a vitória de Rubinho, aplaudida ali pelo Schumacher. E olha a galera gritando a Ferrari, Rubens, querido pelos mecânicos e pela equipe, vai todo mundo de peruca vermelha. Vai terminar vermelha a Fórmula 1. Olha o Ross Brown, Schumacher sai para dar o banho no engenheiro, no estrategista da equipe Ferrari. Rubinho por ali, o Coulthard fica por lá. É a festa da Ferrari, Schumacher é campeão, a Ferrari é campeã, o Rubinho conquistou sua vitória. A temporada de 2000 chega ao final com muitas alegrias e o nosso agradecimento para você em todo o Brasil por estar domingo pela manhã, domingo à tarde, início de madrugada, princípio de manhã, final de madrugada, sempre estivemos juntos nesta temporada. Aí Rubens Barrichello, Schumacher, Ross Brown, a Ferrari faz a festa, a Fórmula 1 é absolutamente vermelha neste final de temporada, o sorriso de Jantoni. Nós voltamos com a Fórmula 1 dia 4 de março no Grande Prêmio da Austrália e depois 18 de março no Grande Prêmio da Malásia. E o Coulthard fica ali, Rubinho faz a sambadinha, os carros da Ferrari juntos, é a festa da Ferrari, é um momento bonito da Fórmula 1, Reginaldo. É esse momento que a Ferrari esperou 21 anos por ele e todo torcedor, seja de onde for, amante, apaixonado pela Fórmula 1, espera e gosta de estar vendo. A Fórmula 1 é mais feliz, vermelha assim, com a festa da Ferrari. 2001 vem aí com o Barrichello, com o Burti, com o Pedro Paulo Diniz, quem sabe com o Bernoldi. Vamos esperar o retorno do Zonta. Estaremos juntos a partir de 4 de março no Grande Prêmio da Austrália, às 9 da manhã, tem esporte espetacular. Globo, 35 anos no coração do Brasil.